Olá, sejam bem-vindos ao PodFacts, o seu podcast de tecnologia, marketing, educação e inovações. O PodFacts é uma realização da Phoenix Systems. Eu sou o Thiago Stefano, CEO e um dos fundadores da Phoenix Systems. Hoje, 16º episódio do PodFacts, segunda temporada 2025. E hoje um convidado para lá de especial, um grande amigo, um profissional sem igual no mercado. Eu vou apresentar ele daqui a pouquinho. Ele tem muita história bacana para contar, mas antes eu vou apresentar ela, que se fosse uma música certamente seria a mais pedida. Jornalista Stella Jordi, seja bem-vinda. Muito obrigada, Thiago Stefano. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, com esse super convidado que você vai apresentar agora, né? Antes de apresentar o super convidado, eu vou dizer aqui para nossa audiência rotativa e parabenizar a Stella Jordi, que é a estrela do Viver e Empreender TV, que agora, junto com o PodFacts, está na TV Mais também. Aliás, um abraço para o nosso amigo Lucas da TV Mais. Verdade, um beijo, Lucas, um beijo para toda a audiência dessa super emissora do Rio Grande do Sul, que é uma emissora muito respeitada, com conteúdo fantástico. É um prazer, uma honra estar lá também com o Viver e Empreender TV e aqui no PodFacts, fazendo a diferença. Nossos amigos gaúchos agora recebendo o conteúdo do PodFacts e do Viver e Empreender também. Verdade, Mas a TV Thiago. Mais, aproveitando, não está só no Rio Grande do Sul, está mundialmente através do seu aplicativo. Baixe o app da TV Mais e confira lá, porque tem muito conteúdo de qualidade. E ainda antes, Stella Jordi, de apresentar o nosso querido convidado, super convidado, essa figura emblemática que está aqui à nossa frente, eu vou agradecer ali a nossa gestora operacional, a Super Darcy Toledo, que está sempre aqui com a gente, nunca falta. Muito obrigado, Darcy, mais uma vez. Ela que fez bate-volta para Brotas, mas não fez rafting. Depois a gente vai querer saber um pouco mais dessa história. O que é que ela foi fazer em Brotas, Stella Jordi? Super Darcy, Super sempre Darcy. nos rolês mais legais do Instagram, viu, gente? Segue lá. Verdade. Darcy Toledo, certo? Verdade, umas 2 semanas atrás ela reinaugurou a trilha que vai de Paranapiacaba para Santos, né? Ela foi Sensacional. uma das primeiras pessoas ali a validar a trilha. Muito bom. Encontrou até tartaruga no meio do caminho, né, Darcy? Muito bom, muito bom. Bom, Stella Jordi, mas agora chega o momento de eu apresentá-lo. É um prazer imenso, inenarrável estar aqui com ele. A gente até falou ali nos bastidores, acho que fazem mais de 10 anos que a gente não se via pessoalmente. Nos conhecemos há 21 anos. Uau, muito tempo, hein? Muito tempo, nos conhecemos numa auditoria, num processo de auditoria de um grande banco, onde ele, como especialista em tecnologia da informação, especialista em auditoria para o mercado de marketing, promoções autorizadas, concursos, ele que já fez mais de 2.000 relatórios de auditorias. É uma pessoa seríssima e a gente vai contar histórias aqui, não só técnicas dele, não só profissionais, mas ele é maratonista, o homem é cheio de medalhas, Stella Jordi. Muita história, muita experiência, que legal, é muito bom entrevistar uma pessoa cheia de história real para contar, né? Exatamente, é uma honra e um prazer te receber aqui, o Ali Jali. Seja bem-vindo ao PodFacts. Seja muito bem-vindo, obrigada pela sua presença. Muito obrigado pelo convite, obrigado, Thiago, obrigado, Stella. É uma honra estar aqui. Eu já vinha acompanhando o material de vocês já fazia algum tempo. Eu tinha interesse em estar aqui, né? E acho que é questão de tempo para ser convidado. É assim que eu fui convidado no mesmo momento. Eu aceitei o convite, sim, claro. Eu tenho total interesse em contar um pouco da minha história, contar um pouco do meu trabalho e contar principalmente das minhas maratonas. As coisas se complementam. Eu não consigo falar de uma coisa sem falar de outra. Olha Muito que bom, legal. muito bom. E quem ganha com isso é o espectador do PodFacts, que Sem vai ter dúvida. histórias maravilhosas aqui, sem dúvida nenhuma, né, E Stella vai Jordi? se inspirar, né? Que eu acho que é o principal desse podcast, desse PodFacts, que traz informação e traz entretenimento também. A história do Ali é muito inspiradora. Mas antes de falar de auditoria, do mercado de marketing promocional, a gente vai falar de inteligência artificial também, de causas sociais, a gente vai falar de muita coisa aqui. Mas antes eu quero começar com uma história de uma maratona que eu acho maravilhosa do Ali. Ele já tá ali se movimentando para mostrar as suas medalhas. Eu quero que ele conte pra gente, porque a história, assim, resumindo aqui pro nosso espectador, ele não ganhou essa maratona, mas ele desconfiou da maratona, foi lá, correu atrás e provou, né, usando o seu ofício, sua capacidade de auditor, que as pessoas que chegaram na frente dele não chegaram na frente dele. Tiveram... Mal sabiam quem estava ali atrás, né? Conta aí. E ele essa provou, história. reivindicou o prêmio e ganhou a maratona. Ali, conta essa história pra gente, por favor.
Pois é, Tiagão, funciona assim. Muito orgulho, né? A gente incorpora a profissão, né? Então eu sou um auditor maratonista, um maratonista auditor. Faço as duas, não tem como separar as duas coisas. Então o que acontece? Há alguns anos atrás eu fiz a Maratona do Rio de Janeiro. E lá eles têm uma regra de premiação por faixa etária. Então, a cada 5 anos, de 5 em 5 anos, no meu caso, na época era de 40 a 44, os 3 primeiros ganham o troféu, de primeiro, segundo e terceiro lugar. Certo. Né? Então, o que acontece? Eu treinei pra caramba, claro, você tem que treinar muito para fazer uma maratona. Eu fiz uma maratona boa, fiz abaixo de 3 horas, que é uma parede. Quantos quilômetros? 42.195 metros. Nossa, uma super maratona. Isso. Um calor, mas eu corri direitinho, eu fiz tudo perfeitamente bem e tal. Saiu o resultado e eu não estava não estava na faixa de premiação, mas estava muito perto, né? De 40 a 44 anos, acho que eu tinha ficado em quinto. Daí o que eu fiz? Eu incorporei O auditor. o auditorado. Eu entrei lá porque existe o vídeo da chegada de todos os corredores. Então, o que acontece? Até 3 horas e pouco, não chegam blocos de pessoas, chegam pessoas aos poucos. Então, é fácil você assistir o vídeo e ver as pessoas chegando, identificá-las e ver o número de peito delas, né? Então, eu assisti o vídeo por uns 40 minutos mais ou menos, para ver as pessoas que chegaram antes de mim, né? E pelo número de peito que apareceu, eu entrava no site de fotos e consultava quem que é fulano de tal. Pelo número do peito você consegue baixar as fotos. Daí eu verificava, bom, esse primeiro aqui, que teoricamente chegou antes de mim, ele não tem perfil de corredor. Ele não correu 42 quilômetros abaixo de 3 horas. E eu fui separando, fui montando um dossiê. Um dossiê. O próximo que chegou, o mesmo número de peito deles era usado também por outras pessoas. Quer dizer, eles fizeram, na realidade, um revezamento. Eles não fizeram sozinhos 42 quilômetros. Que absurdo. Isso. Até nisso tem falcatrua. Sim, até nisso tem falcatrua. O outro, você vê que todo o tempo ele está caminhando de mão dada com a namorada. Quer dizer, ele não fez o percurso da maratona. Você não vê. Ele está caminhando de mão dada durante a maratona. Durante a maratona. Ele foi passear. Provavelmente ele pegou o chip. Existe um chip na época que você colocava no cadarço, que é o que registra. Provavelmente alguém correu com o chip dele para passar no tapete com esse prazo aí de abaixo de 3 horas. E assim por diante. Eu montei o dossiê desses vários suspeitos, né? Mandei para a organização da prova, eles analisaram, desclassificaram esse pessoal porque realmente estava errado. Com certeza. E eu acabei ficando em primeiro lugar. Tá aqui muito bom, que história. Quer dizer, tem um significado especial porque eu fiz um tempo bom. Eu fui o primeiro da minha categoria, eu tenho o troféu. E esse troféu tem um significado especial porque é resultado no trabalho de auditoria também. Sensacional. Um ótimo tempo, um ótimo trabalho, né? Por isso que eu falo que a auditoria, para mim, ela não é só... Tudo bem, tem a questão financeira, a gente trabalha para ser remunerado em cima disso, mas tem a questão a questão pessoal. Então, mesmo que eu não tenha uma remuneração imediata, quando eu percebo alguma coisa que há possibilidade de eu auditar, eu não consigo ficar assim, eu pego e faço. Eu já fiz isso em outras ocasiões que eu não tive benefício direto nenhum. Mas o fato de eu fazer meu trabalho e mostrar que vale a pena, e além de gerar um aprendizado para mim, dá uma gratificação pessoal que não tem valor que pague. Com certeza. Bom, um belíssimo trabalho em equipe, né, Stella Jordi? O Ali auditor com o Ali maratonista. Tivemos aí um resultado incrível nessa super maratona do Rio de Janeiro. 42 quilômetros debaixo de sol. Não é fácil não, hein, Ali? Bom, eu aqui na apresentação dele não comentei, porque são tantos atributos, são tantas qualificações do Ali, mas ele também foi professor da USP, que é uma das 150 maiores universidades do mundo, né, reconhecida internacionalmente pela sua capacidade. A Ali deu aulas lá, super especialista também em segurança da informação, uma área que eu gosto muito. E essas coisas, elas se concatenam, então ele vai contar muito disso pra gente, né? Como ele começou ali em tecnologia, como ele foi fazendo as suas especializações e como ele foi parar na auditoria e depois na auditoria promocional, né, Ali? Vamos começar a falar sobre isso? Sim, sim. Então, a coisa funciona assim.
Eu dou prioridade no meu trabalho e nos meus estudos àquelas coisas que têm uma certa afinidade, que daí a gente tem um certo ganho, né? Uhum. Então, se eu começar a estudar ou trabalhar em coisas totalmente opostas, eu vou ter um desgaste muito maior e não vai ter um resultado tão bom. Então, em determinado momento, eu percebi que tecnologia é algo interessante. Então, esse foi o primeiro ponto, né? Quando eu comecei a trabalhar com tecnologia, há muitos anos atrás, era mais por conta de necessidade financeira, ganhar algum dinheiro há muitos anos. Então, as pessoas não tinham notebook, não tinha facilidade, não tinha internet, não tinha nada disso. Então, eu atendia o mercado central da Cantareira, eu tinha clientes lá, não era um cliente, eram alguns. Eu fazia todo o acompanhamento das vendas, eles Isso vendiam... mais ou menos em que ano, Ali? Isso aí foi no ano de 95, 90, é do Antes da século chegada passado. da internet no Brasil. Pré-internet. É. A internet. Quando tudo era mato. O pessoal nem sabia o que era computador, mas daí eu fazia as coisas que eles entendiam que eram mágicas, né? Porque eu acompanhava todas as vendas deles, eu ia presencialmente lá, virava a madrugada trabalhando, acompanhava todas as vendas, planilhava as vendas, os recebimentos, a parte financeira, eles têm controles de vasilhames, controle de caminhão. Eu planilhava tudo aquilo, eu desenvolvi um software na época em Clipper. E eu tinha um computador em casa, eu levava essas informações à mão, levava para casa, eu lançava tudo isso aí no meu sistema, eu imprimia o resultado daquilo e levava isso até eles, e recebia uma graninha para estar fazendo isso. Então, ao mesmo tempo, sem querer, eu estava fazendo um pouco de auditoria, porque se tivesse alguma coisa errada, eu já falava, mas já trabalhava com programação. Sem ser auditor, você já estava sendo. Eu já estava sendo. E eram coisas que tinham afinidade, porque eu estudava na área, eu estava fazendo FATEC, Faculdade de Tecnologia de São Paulo, eu estudava na área e estava aplicando isso na área. Então, são coisas que têm afinidade. Então, eu não consegui, isso atrapalhou um pouco o prazo para eu finalizar o curso, porque eu trabalhava de madrugada, né? Então, eu ia para aula, eu mais dormia do que assistia. Mas na prática eu estava estudando, eu estava aprendendo até mais do que o curso estava ensinando para mim, né? E daí o que aconteceu? Em determinado momento, para eu ter a formação na faculdade, eu teria que fazer um estágio numa empresa associada à faculdade. E daí eu consegui o estágio, eu acabei inicialmente por obrigação. Eu tinha que fazer o estágio, não servia o trabalho lá do Mercado Central, né? Daí eu fui trabalhar nessa empresa, era uma empresa de auditoria. E a ideia era fazer somente os 3 meses de estágio, depois voltar para trabalhar no Mercado Central. E essa empresa de auditoria começou a passar alguns trabalhos para eu auditar. E eu, como eu sou da área da formação em tecnologia, eu usava a tecnologia para auditar. Embora não tinha tanto, né? Eu, quando ia nos bancos, ia nas seguradoras, ia em vários segmentos que eles pediam, eu tentava puxar para o lado de tecnologia, ou auditando o ambiente de tecnologia, ou tentando pegar as informações eletrônicas, que uma coisa é você analisar os papéis, os documentos, outra coisa é conseguir, você tem só em arquivo, pegava as informações eletrônicas, processava isso aí para dar resultado. E o pessoal percebeu que isso aí valia a pena, porque você fazendo por amostragem, analisando documentos, você não consegue tanto detalhe quanto analisar eletronicamente. Claro. Sem dúvida. Então começou a ter resultado. Daí que, por conta disso, venceu os 3 meses de estágio, eu já poderia sair da empresa. Só que daí houve interesse de eu continuar, tanto Não da te minha... deixaram sair. Não deixaram. Vamos traduzir aqui. Ninguém deixou você ir embora. Não deixaram. Eu até achei interessante, eu acabo falando muito de mim, mas isso aí serve para qualquer pessoa. Quando você gosta de fazer alguma coisa, você faz a coisa bem feita e o pessoal percebe isso. A energia, ela vai e a energia volta. O pessoal percebe isso. Daí, na época, a gente não tinha cada um só conta de e-mail, era um e-mail só compartilhado com todos. Então, as pessoas tinham acesso, as pessoas da empresa tinham acesso ao e-mail, era um e-mail corporativo. E eu vi um dos e-mails que o cliente ele pedia que o trabalho, um determinado trabalho que estava sendo desenvolvido na época, ele fazia questão que eu, Ali, fizesse esse trabalho. Daí comecei a perceber que o pessoal reconhecia realmente
o trabalho que a gente estava fazendo, né? Sensacional. Porque é Pode- genuíno. Um trabalho apaixonado, Apaixonado. entusiasmado, isso faz toda a diferença. Eu queria pegar alguns ganchos aqui rápidos, Ali. Você citou a FATEC, né? Você se formou Sim, na sim. FATEC. A gente tem uma parceria muito bacana com a FATEC, né? Mandar um abraço aqui, professor Fritz, professor Jarbas, Verdade. professor João, todos vocês aí, amigos da FATEC, que estiveram com a gente no último FAX Experience. O Ali vai ser super convidado aqui para o FAX 3, ele tem muita coisa para levar para a gente. Vai ser convidado para ministrar aula de auditoria lá no Instituto também. Muito bom. Deixa comigo aqui que nos bastidores eu vou falar com ele, viu, Stella Jordi? E ele citou aqui que no Maravilhoso. cansaço dele ali, é uma coisa normal mesmo, a gente trabalhar, estudar, cuidar da casa, namorar, sair, enfim, a gente tem que fazer muita coisa na vida. Ele ia lá para a faculdade e muitas vezes dormia. Dormia. Né? E eu queria te fazer uma pergunta, Stella Jordi. Por favor. Você dormia nas aulas de jornalismo também? Nas de jornalismo, confesso que não. Não. Mas nas de sociologia, desculpa, professor, mas eu dormia sim. É mesmo? É mesmo. Eu lia todos os textos, tá, gente? Mas na aula eu tava muito cansada que eu já tinha feito muita reportagem por aí. Revelações de Stella Jordi. Quem nunca dormiu na aula, né, Stella Jordi? Quem nunca? Mas legal. Voltando aqui para o nosso Ali, que está contando aí toda a formação e trajetória dele, um apaixonado pelo que faz, um entusiasmado, tudo que pega para fazer tem esse padrão sistemático, metódico, analítico, profundo, intenso, né? E animado, né? Não é uma pessoa que tá ali cansada, se arrastando. Exato. Isso é muito importante. Chegou aqui bem animado, Ter né? esse entusiasmo é sensacional e tem tudo a ver com esporte, com movimento, com energia que você falou, né? Isso. A coisa funciona mais ou menos assim. Existe a forma como é apresentado para você fazer uma determinada atividade, independente da atividade. Sei lá, vou imaginar que é um tipo de auditoria que um modelo que você nunca fez. Então eles têm o modelo deles, né? E tem aquele modelo que você conhece. Então, o que acontece? Acho que o pulo do gato é você conseguir aproximar as duas coisas. Nem sempre o modelo que é apresentado é o mais interessante. E nem sempre o modelo que você faz é o que vai dar mais resultado. Então, quando você ajusta as duas partes, você consegue ter um resultado bom, né? E você consegue ter essa visão legal de ajustar as duas partes quando você está motivado a fazer. E como que é a motivação? Quando você vê aquilo como um desafio. Então, quando a distância das coisas é muito grande, você fala, nossa, está muito longe da realidade. Você não pode desanimar. Falar, eu não vou conseguir fazer. Não, isso aí é uma chance de eu aprender mais, então eu vou ajustar algumas regras minhas, alguns procedimentos meus, e vou propor também alguns ajustes, inclusive demonstrando que o resultado final ele vai ser mais interessante. Então, muitas vezes, se você for seguir aquele caminho que está sendo apresentado, você não vai gerar um resultado bom, né? A gente fala a teoria de Pareto, né? Se você focar 20% dos pontos fundamentais, você consegue atender 80% das necessidades. Se você seguir o roteiro, talvez você não faça isso. Verdade. É verdade. Então, quando você está tranquilo, quando você está consciente, quando você está motivado, quando você está inspirado, o cansaço nem vem, você consegue fazer isso aí muito bem feito e o resultado fica bom. Então, hoje, a maioria, praticamente 99% dos nossos atendimentos, eles são por indicação. Não é que a gente sai procurando, batendo na porta, ou eu tenho trabalho de auditoria. Não, o pessoal conhece o nosso trabalho e eles querem contratar porque eles sabem que nosso trabalho é bom. Quais são as características de um bom auditor? Tem que estar com os olhos abertos, tem que estar entusiasmado, ser analítico, detalhista e o que mais? É isso aí, Silvio. Só isso, né? Só tudo isso. Algumas ocasiões eu tentei fazer um roteiro, até tentei começar a escrever um livro, mas é muita informação, né? Porque o fato da gente estar envolvido, a gente não tem noção, se pedir para explicar detalhadamente, vai escapar muita coisa que para mim é tão básico que eu acabo não explicando. Mas acho que é assim, a essência de tudo é você estar motivado e estar disposto a constantemente aprender. Isso é a essência de tudo, tá? Então, eu já sei programar na linguagem XYZ. Pode ser que aquela situação você vai ter que aprender a programar numa outra linguagem que não tem nada a ver, para você ter um resultado bom. Então, você tem que estar constantemente aprendendo e tem que estar constantemente estudando. Quando dá uma diminuída na demanda, não é que diminui os jobs, mas às vezes você pega algum trabalho que ele vai ter uma primeira operação e as demais praticamente vão ser repetições da primeira, tá? Então, o volume de trabalho ele dá uma diminuída.
Então, o que a gente faz? A gente não é que a gente vai fazer menos, a gente vai estar estudando alternativas para melhorar aquilo. Eu acho que isso aí é fundamental para quando aparecerem outras coisas, você falar, escuta, mas aquela outra solução, ela vai me dar mais resultado. Então, você está constantemente aprendendo, constantemente estudando, verificando as novas tendências, verificando os novos clientes, a forma como você vai apresentar, o jeito que a gente apresenta relatório, o jeito que a gente explica hoje é diferente do que fazia alguns anos atrás. A forma de convencer não é que eu quero que a pessoa pense igual. Convencer é que eu quero que a pessoa entenda que o caminho a ser seguido nesse momento é outro diferente daquela forma que ela está apresentando, por conta do resultado. A gente apresenta resultados em cima disso, né? Sim. A gente teve situações, inclusive, que o cliente ele não estava disposto a contratar, a gente colocou da seguinte forma, falamos, você faz o seguinte, você contrata, se chegar lá na frente e você perceber que o nosso trabalho não vale a pena, você não paga um centavo. A gente vai fazer o trabalho da mesma forma. Depois que eu entregar o relatório, se você entender que não vale a pena, você não paga um centavo. É nosso cliente até hoje. Isso aí tem uns 4 anos. Só faz isso quem confia muito no próprio trabalho, né, Estela Jordi? Sem dúvida. E eu observo que é tudo muito empírico. É, Tem que estar aberto ao novo, aberto a aprender. Agora, posso te pedir licença para fazer uma pergunta favor. sobre promoções aplicada a promoções, auditoria? Como é que funciona? Thiago Stefano, se você quiser começar Bom, essa resposta. eu vou começar, vou introduzir aqui o Ali favor. e o Ali da sequência. Até para o nosso espectador entender, Sim. né? A auditoria ela é um ponto fundamental na garantia dos processos e na confiabilidade que a gente tem em relação a tudo que é feito. Então, eu venho falando muito insistentemente aqui em todos os episódios do Podfacts, a gente quer transmitir isso para as pessoas, que elas conheçam esse mercado, entendam que esse mercado é um mercado sério, que segue uma legislação, que tem agências sérias que planejam, criam, operacionalizam essas promoções, que tem empresas de tecnologia igualmente sérias, que executam, desenvolvem, operam da mesma parte forma. Jurídica. E existe uma peça dentro dessa quebra-cabeça muito bem. A empresa jurídica, que a Promosorte veio aqui, deu um show, explicou várias coisas, enfim, eles escrevem o regulamento, eles transformam o que a agência pensa ali para uma promoção no linguajar jurídico, enfim, e cuidam de todo o aspecto burocrático da promoção. Mas tem uma peça dentro do quebra-cabeça e a gente demorou 16 episódios para trazê-la aqui. Demorou muito. E a gente queria muito mostrar que eu acho que assim, é a cereja do bolo, sim, porque é a peça que traz garantia e confiabilidade a tudo que é feito, que é o trabalho do Ali. A fiscalização, podemos dizer assim. Fiscalização, auditoria, a garantir que tudo que está sendo feito ali dentro de uma ação promocional está seguindo a legislação, não está prejudicando nenhum único consumidor. Se você tem lá 3 milhões de consumidores participando, o Ali está lá checando se todos têm a mesma chance, se ninguém está sendo privilegiado ou se ninguém está sendo esquecido, né, dentro de um processo. Então, um trabalho muito nobre, muito bacana. nobre e importante. E aí a gente falou ali nos bastidores, falou, o pessoal acha que auditor é chato, que auditor só vem para trabalhar. Não, o auditor é uma figura importantíssima dentro desse trabalho. Por quê? Para nós, inclusive, porque ele traz, né, a percepção, e é uma percepção real, de que o trabalho está sendo feito corretamente para quem está do outro lado. A qualidade do trabalho. Exatamente. Então, assim, queria dentro desse gancho, obrigado, Estela Jordi, por levantar essa bola, perguntar aqui para o Ali, porque ele tem um grande diferencial, que é essa formação, esse histórico em tecnologia, que lá atrás, desde o primeiro trabalho dele, o credencia a fazer muitas coisas diferentes do auditor que, de repente, não tenha esse skill, né, Ali? Então, eu queria que você explicasse para o nosso espectador como é que é essa coisa do auditor com conhecimento técnico e o que você faz, como você usa a tecnologia a favor da auditoria. Isso. Antes, fazer um paralelo. O que acontece? Eu trabalhei muito tempo com auditoria de sistemas, mas ainda não focado em promoções. Então, um relatório lá é um relatório extremamente técnico para atender. Vamos imaginar que é para um banco, por exemplo, para atender o órgão regulador ou para atender, sei lá, tem vários segmentos, é um relatório mais técnico. Quando a gente fala de auditoria de campanhas promocionais, o relatório ele tem que ser muito bem trabalhado. Embora atrás do relatório você tenha um material robusto,
que é todos os testes, a parte técnica, você fez rotinas para processar a base de dados, para verificar exceções, não sei o quê, tem todas essas coisas. O relatório, ele tem que dizer por si só. Então, é trabalhado de tal forma para você ter as suas constatações e todo o roteiro que você fez para chegar até aquele resultado. Então, o relatório ele é autoexplicativo. Se alguém pegar um relatório nosso, daqui a 10 anos, falar, deixa eu ver se essa promoção é confiável, é só ele seguir o roteiro que está no relatório, ele vai chegar no mesmo resultado da gente. Né? Então, o trabalho da auditoria, principalmente de campanha promocional, não é apontar erros, é demonstrar que o processo está em conformidade com as regras do regulamento, que nenhum participante está sendo lesado, que não há nenhuma fraude, não há nenhuma incompatibilidade, que não há nenhum favorecimento. A ideia é essa, tá? E é isso que tem feito. Todas as promoções que a gente pega, elas trabalham que nós pegamos, elas trabalham nessa linha. E aí, fazendo um parênteses aqui, Ali, para o espectador entender também. O Ali achou alguma coisa errada no processo de auditoria. O que acontece? Então, isso aí depende do momento. Vou imaginar o seguinte. Você tem etapas que são muito bem definidas, são as datas que estão lá no regulamento. Tem a data de fechamento de base para enviar essa base para o órgão regulador, tem a data do sorteio e tem a data da divulgação. Então, essas datas elas têm que ser respeitadas. Vou imaginar que foi identificada alguma anormalidade antes dessas datas. Então, antes da Loteria Federal foi identificada a normalidade que eu estou falando, a gente não viu fraude, tá? O que a gente viu, de repente, uma interpretação indevida do regulamento que houve algum erro. Isso aí, podendo ser corrigido, isso aí vai ser corrigido antes de enviar. Tá? O auditor vai apontar, como acontece na auditoria tradicional, uma auditoria de balanço. Quando é visto algum erro, isso aí é apresentado, cabe à empresa ou corrigir aquilo ou justificar. Então, no caso, a gente tem de forma muito clara no regulamento que a regra é XYZ, vocês não estão seguindo essa regra aqui. Então, o pessoal corrige isso aí em tempo hábil. Então, antes de enviar as bases lá para o órgão regulador. Ou seja, ninguém vai ser prejudicado no sorteio porque você encontrou o erro antes, informou a empresa responsável, a empresa corrigiu, você auditou de novo. Exatamente, daí a gente audita uma segunda vez, se for o caso, marca uma reunião para explicar. Vou imaginar que há uma dúvida de entendimento jurídico e tal, mas o que leva muito em conta é a experiência que a gente tem em outras promoções. Então, quando a gente... Só o fato, mesmo antes de ler o regulamento, tem algumas regrinhas básicas que elas têm que ser respeitadas. Então, o regulamento ele vem mais em certos pontos, mais para dar subsídio, mas aí o auditor avisa, fala, isso aqui não está de acordo, tal, vamos corrigir isso aqui, e o pessoal corrige. Se esse erro ele for apontado na hora que fizer a apuração, daí existe o fluxo de apuração dos ganhadores, né? Se for identificado naquele momento, ainda não é oficial. Então a gente fala, escuta, vocês estão seguindo, estão pegando a data errada da loteria. Não pode, não é nada oficial. Daí isso é corrigido também. A tempo. Isso. Então não é que, nesse caso, não é que o auditor sabe mais do que a empresa que está operacionalizando a campanha. É que você tem duas partes, uma que faz e a outra que confere. Então a chance de passar erro é praticamente zero. O auditor ele não faz, ele confere. A gente processa também as informações da mesma forma. A gente gera a nossa apuração. E nós conferimos a nossa apuração com aquela que está sendo apresentada. Se bateu, beleza. Vida que segue. Se tiver divergência, é feito também essa reunião para corrigir. É um trabalho prévio, sim, sobretudo. Sim, é um trabalho prévio. O resultado só vai ser divulgado, os ganhadores só vão ser contactados depois de ter certeza que realmente... Que o resultado está ok. Que o resultado está ok, que está batendo com as regras do regulamento. E toda e qualquer promoção precisa ser auditada? Não. Antigamente, nós tínhamos uma regra que para a promoção subir, os sistemas que iriam operacionalizar aquela promoção, eles tinham que ser auditados, tinha que ter um laudo de auditoria por uma empresa de auditoria de notório conhecimento atestando a adequacidade dos sistemas, né? Hoje eles tiraram essa regra, então não existe uma obrigatoriedade de contratar auditoria, tá? Só que se a gente for ver, por outro lado, se houver qualquer questionamento, seja do consumidor, ou seja do órgão regulador, ou qualquer outra pessoa,
O fato de você dizer, ó, existe um auditor independente acompanhando o processo, isso aí dá um peso muito interessante na resposta. Claro. É diferente da empresa falar, não, é confiável porque eu fiz. Uma coisa é você falar que você fez, que está tudo ok. Outra coisa é você ter um relatório da auditoria com começo, meio e fim, explicando todos os detalhes do que foi auditado, e é uma auditoria independente. Independente no seguinte sentido, eu não dependo somente daquele cliente. Então, se eu depender, se minha única carteira fosse aquele cliente, eu não sou independente. Então, como eu tenho vários clientes, isso aí faz com que eu não apresente um relatório errado. Porque se eu apresentar o relatório errado, eu vou comprometer toda a minha carteira de clientes. Todos aqueles que estão associados a mim, eles vão ser comprometidos também. Sim, então, com eu tenho certeza. obrigação, mesmo eu sendo remunerado por aquele cliente, se tiver alguma coisa errada, eu tenho obrigação de estar pedindo para corrigir. Muito bom, Estela Jordi. Mas pegando esse gancho aqui, a gente vive de ganchos aqui no Podfax, né? O Ali falou, a auditoria não é obrigatória hoje dentro de uma ação promocional, mas quase que 100% das ações promocionais tem empresas de auditoria que acompanham. O Ali talvez seja uma das mais antigas, mais respeitadas, enfim, mais conhecidas, mas tem outras empresas muito boas. Eu vou aproveitar e mandar um abraço pro pessoal da Renovo, meu amigo Arthur, meu amigo Felipe, que também fazem um grande trabalho lá. Mas nós, né, dentro desse mercado, a gente recomenda fortemente que seja contratada uma empresa de auditoria para todos os trabalhos, porque como o Ali falou, se houver um questionamento, seja do consumidor, seja do órgão regulador, é importante que tenha essa pessoa gabaritada, capacitada para fazer essa checagem e passar um relatório de que aquilo foi feito dentro dos padrões legais, seguindo o regulamento, seguindo a legislação, sem prejudicar nenhum consumidor, né? E aqui tentando dar uma esboçada nesse trabalho, Ali, de repente para ficar mais fácil do pessoal entender, vamos colocar assim, vamos usar como exemplo uma promoção que tenha um cadastro pelo hot site, né, que são os mais comuns, onde o consumidor vai lá, compra um produto no mercado, se cadastra, né, seus dados pessoais ali nesse site, depois cadastra seu cupom fiscal, aí ele ganha um número para concorrer no sorteio da Loteria Federal. Então, o trabalho do Ali já começa em checar para ver se esse site está funcionando direitinho, se a segurança da informação, porque o Ali é especializado também em segurança da informação, se está tudo direitinho, onde ele está hospedado, se tem o firewall, se está seguro. Já começa por aí, Ali? Isso, o trabalho ele começa bem antes da promoção subir, né? Então, assim que o pessoal entra em contato, pede orçamento, mesmo antes da contratação, a gente já faz as conferências prévias, né? A empresa de tecnologia, a maioria, a gente já conhece, então já sabe que é confiável. No passado a gente ia no ambiente para conhecer, hoje vai ser mais uma revisão, mas o fato da empresa de tecnologia que está sendo contratada a gente conhecer, já é meio caminho andado. Também verifica também a questão da qualidade dos sistemas. A gente entra, faz as simulações como usuários normais, faz o cadastrinho, Os famosos testes de qualidade. os testes de qualidade. Então, o regulamento diz, ó, para a pessoa participar, ela tem que cadastrar informações tais, entra na tela, ver se as informações estão lá, os dados cadastrais, os dados de participação. A gente tenta fazer simulações com informações devidas. Cada pessoa pode cadastrar uma única vez, então o CPF não pode entrar duas vezes. Cada cupom, sei lá, vai cadastrar cupom de compra, não pode cadastrar a data, não sei o quê. Todas aquelas regras do regulamento que define o cadastro, eles são testados. Só que assim, manualmente não dá para você testar todas as possibilidades, né? Testar todas não, você não tem volume, você não vai simular a situação real. Então isso aí é uma parte. Daí tem a parte de base de dados também. Então, geralmente é solicitado ou a auditoria faz isso, é solicitado que se rode um script para simular vários cadastros. E a gente faz o acesso a essas bases de dados, obviamente respeitando os requisitos da Lei Geral de Proteção de Dados, para não ter acesso a informações confidenciais, mas pelo menos o mínimo para a gente conseguir garantir atendimento das regras. Então faz o teste das informações em volume também. Uma coisa é você testar meia dúzia de cadastros feitos manualmente, outra coisa é você testar milhares de cadastros que vão simular a situação real. Então a gente tem que garantir que aquele site que está subindo, ele funciona de acordo com as regras do regulamento. Essa é a primeira fase. Depois disso, existe também um acompanhamento
principalmente nos primeiros dias, né? Sei lá, a promoção vai ter 6 meses, 4 meses, depende, mas principalmente nas 2 primeiras semanas a gente está lá o tempo todo verificando se não está entrando nenhum cadastro indevido e tal. E depois na ocasião de cada sorteio, se for através de sorteio, a gente tem que fazer os testes antes da Loteria Federal, e assim que sai o resultado da Loteria Federal, na data de apuração, faz os testes também na apuração. Sempre 100%. A gente faz uma rotina eletrônica que testa 100% das informações de acordo com as regras do regulamento. Muito legal, né? Daí tudo aquilo que é testado, a nossa ata de apuração, antes era laudo, agora passou a ser obrigatória a ata. A ata de apuração ela detalha tudo que foi testado e fazendo referência aos itens do regulamento que tem abrangência aquilo. E eventuais outras regras que de repente não está tão explícitas no regulamento, mas no nosso entendimento é trivial, a gente faz menção a isso também. Uma questão que o pessoal colocava é o seguinte, fala, escuta, mas se faz um relatório muito completo, outras pessoas vão copiar o seu relatório e vai facilitar a vida de outras empresas para... Nada se cria, tudo se copia, eu já ouvi isso em algum lugar. De repente para os concorrentes. Mas na prática a gente não vê isso. O pessoal até pode copiar, mas o nosso relatório, ele, mesmo que outra pessoa copie, a gente já passou por situações assim. Olha, eu recebi um relatório, mas eu tenho certeza que é de vocês. Então, não, mas porque esse modelo, não é que eu estou vangloriando, esse modelo a gente já fazia... Original seu. A gente já tinha muito antes do órgão regulador exigir que fosse emitida a ata de apuração. O modelo, inclusive, a questão de chancelar a base antes da loteria, para garantir que os números não sofreram qualquer alteração, né? Isso a gente já fazia bem antes. Só a única diferença é que antes a gente colocava essas informações, antigamente, nos primórdios, não fazia um documento formal e tal, colocava isso aí no corpo do e-mail. Então, a partir do momento que o órgão regulador passou a exigir ata de apuração, a gente simplesmente pegou isso aí que a gente chama de laudo e passou a colocar no relatório, na ata de apuração. Embora a ata de apuração solicitada pelo órgão modelo mais simples, a que a gente faz é mais completa possível, colocando todas as informações. Se houver qualquer questionamento, a gente não precisa, vou imaginar que daqui 2, 3, 5 anos tem algum questionamento. A gente não precisa voltar às bases de dados, voltar e-mail para ver o que foi. É só pegar o relatório, que o relatório tenha 10, 15 páginas, o relatório está completo, está tudo lá. Então, o relatório é autoexplicativo. Registrado. Tudo registrado. Você tem um ganho enorme em cima disso. Então, outras empresas podem copiar, não tem problema. É até interessante que outras aprendam tal, para ver como é que faz, porque a gente não quer que o mercado, de repente, comece a questionar a promoção. Então, se outros trabalharem direitinho, eu também acho interessante, né? Eleva o nível. Exato. Não precisa jogar, eu não quero abraçar todas as promoções. Cada um tem seu espaço, cada um tem o seu jeito de fazer. O sol nasceu para todos, né, o Ali de Ali? Mas se pegar, a gente já viu situações, a pessoa pegou o relatório e falou, eu sei que o relatório, eu estou entrando em contato para vocês fazerem, porque eu recebi um relatório, eu sei que vocês fizeram. Porque quando eles questionaram o time que fez o relatório, eles não tinham a base, porque embaixo do relatório você tem toda uma base de processamento, tal, eles não tinham isso. Eles tinham somente o relatório, praticamente fizeram um copy-paste. Muito bom, Gente. muito bom. E vocês de longe já entendem se aquela promoção funciona, se não funciona, e conseguem ter o respaldo para explicar aquele relatório. Isso é super importante. Sim, exatamente. Quando aparece, que acontece muito, porque é assim, ó, uma coisa é eles montarem o modelo da promoção e chamarem a auditoria depois que está tudo feito. Então tem um certo trabalho, principalmente se os sistemas estão prontos, né? Outra coisa é eles já avisarem antes, ó, vai subir a promoção XYZ e tal, a promoção funciona assim. E a gente vendo isso antes, inclusive antes dos sistemas estarem prontos, a gente já monta alguns aprimoramentos para facilitar o trabalho da auditoria. Então, não é que a gente está pedindo para fazer uma rotina muito diferenciada para gerar os nossos arquivos. A gente só está pedindo para fazer algumas de uma forma um pouquinho diferente para atender ao mesmo tempo a promoção e atender também a necessidade da auditoria, porque a promoção não tem que ser só operacional, ela tem que ser transparente também, tem que provar que está tudo ok. Perfeito. Muito bom. Então, Stella Jordi, o Ali está explicando aqui pra gente que o trabalho dele é de ponta a ponta, é como uma vitória do Ayrton Senna lá nos velhos tempos, desde a largada até a reta final. Completo. Então,
começou ali a questão do site ou o canal de cadastramento, de participação dos consumidores, o Ali checa, né? Se esse canal está de acordo com o regulamento, se cada campo ali do formulário de cadastro está funcionando como deveria. Olha a base de dados, testa, faz os testes de qualidade. Olha a mecânica promocional, se está de acordo, se todos os consumidores receberam o número conforme a legislação e o regulamento prevê. Então, ele vai fazendo ali por etapas, por cada parte realmente desse trabalho e validando e falando isso aqui está ok, essa promoção pode ir para o ar, é confiável, acompanha até a apuração, gera as evidências, coloca no relatório. Então, assim, é um material muito robusto e que gera uma credibilidade muito relevante para as promoções. Então, isso é muito importante para esse mercado. Conectado a isso, Ali, já que a gente falou aqui desses meandros da auditoria promocional, das etapas e tudo mais, hoje a gente está no momento aí que a gente tem uma tecnologia nova que está revolucionando tudo, a inteligência artificial. E aí já queria perguntar para você em cima disso. Eu ia fazer mais para o final essa pergunta, Stella Jordi, mas eu acho que ela cabe agora para entender, já que estamos falando de processos. Ali, o que está mudando nos seus processos? A IA está te ajudando a ser ainda melhor, a achar mais problemas? A IA preditiva, por exemplo, como é que ela funciona para o auditor? A IA, ela funciona no sentido de que dúvidas pontuais de como, principalmente rotinas, né? Hoje eu estou usando muito para rotinas. Antigamente, para eu fazer, apareceu um novo tipo de banco de dados, sei lá, aquele lá que eu vou imaginar que eu nunca fiz com MySQL, faço, mas nunca fiz. Mas eu não sei como fazer a conexão naquela base de dados. Então eu entro lá numa IA, peço a rotina, ele me traz a rotina para eu estar fazendo isso. Então a programação, o que eu percebi é o seguinte, talvez esteja caminhando para aprimorar, mas quando eu coloco perguntas específicas, isso fazendo um teste, perguntas específicas sobre auditoria, ela se perde um pouco, né? Mas daí você refina a pergunta tal, ele te dá informações. Então, se você perguntar, por exemplo, se a ata de apuração ela tem que ter um detalhe maior, ele vai dizer que não. Né? Por quê? Porque o órgão não colocou isso. Mas a gente sabe que é interessante ter a questão de tempo para o órgão ajustar. Então, a gente tem que, quando a gente trabalha com IA, tem que ter o senso crítico de saber o que perguntar, como perguntar e como você trabalhar aquela resposta e como eventualmente complementar aquela resposta. Sim. Mas eu antecipo, como a gente trabalha muito com programação, isso aí tem dado uma escala muito grande. Porque qualquer coisa que a gente coloca lá, por exemplo, há 3 anos atrás eu nunca tinha trabalhado com Python. Daí eu tive necessidade de fazer uma rotina que simulasse o processo do usuário cadastrar, entrar no site, cadastrar não sei o quê. E eu descobri que o Python tem uma biblioteca que você consegue fazer isso. Você consegue simular como se fosse alguém mexendo no mouse, digitando, não sei o quê. Então, eu criei uma base de dados totalmente aleatória e fiz com que o Python entrasse lá no computador e fizesse. Fosse um robozinho de cadastramento. E eu nunca tinha programado em Python. Eu fiz isso aí, eu fiz essa rotina, acho que em 3 dias. Mas hoje demora... Isso é mais ou menos assim, gente. O que eu percebo, quando você vai para a parte teórica, né? Vou imaginar, eu vou fazer um curso sobre isso. Então, a curva de aprendizado não é tão interessante. Quando você parte da necessidade, você quer encontrar o resultado, você está motivado e você vê aquilo como um desafio, você quer demonstrar resultado, você nem pensa na remuneração, você quer fazer uma coisa bem feita. Daí foi a época que, uma das vezes mais enfáticas que eu recorri à IA, e eu vi que deu resultado. Então, foi muito interessante mesmo. Muito legal. Mas a IA preditiva, ela pode ajudar muito os auditores daqui para frente, se ela for bem alimentada, com dados reais, né? E como você falou, é claro, precisa de bons prompts, mas de repente ela pode te dar vários insights. Olha, esse participante aqui tá sempre fraudando promoção, ou esse participante aqui já teve cupom impugnado, né? Para que você possa ter uma atenção maior em relação a um dado que a IA possa identificar para você, né, Ali? Sim, sim. Isso aí pode ajudar bastante. É que hoje, como tá começando, ela não tem tanta banco de dados para isso. Então, a gente tem um feeling, né? O auditor tem um feeling para perceber que alguma coisa está fugindo da regra, não sei o quê. Que a IA hoje, ela tem que ser um pouco mais aprimorada para atender nesse sentido. Mas eu entendo que sim, é questão de tempo para estar identificando esse tipo de coisa. Lembrando que a questão de identificar a fraude para eventual impugnação já é uma situação mais delicada, tá? Então, geralmente, o foco ele vai ser em cima daquelas situações que realmente você tem uma evidência maior,
você não pode, por sentimento, dizer, esse cara aqui fraudou. Isso aí tem várias implicações. Mas se você tiver uma base de dados que 99% das participações está concentrada num grupo específico de pessoas, você provavelmente é fraude. Então, tem uma impugnação pesada. Agora, se você tem uma situação que um único participante, ele tem uma única participação, ele não tem indício de fraude, não é o fato dele não ter o cupom fiscal para apresentar, para dizer eu comprei o produto XYZ, isso aí é uma fraude. Então a gente tem que usar o senso crítico. Eu não sei até que ponto a IA consegue trabalhar isso. Quando a gente vê esse tipo de coisa, a gente vai atrás, entra em contato com o estabelecimento para estar mandando cupom, principalmente se a premiação for mais elevada, para validar aquele cupom e validar aquela participação e ser justo com as pessoas. Então a auditoria ela não é binária. Tem o cupom, está dentro da regra. Muitas vezes tem o cupom, mas não está na regra. É o cupom que nem está no CPF dele. Perfeito. E às vezes não tem o cupom e está dentro da regra. É uma ciência muito humana, a gente pode dizer. O que você faz é muito humano, mas a IA pode garantir uma transparência, sim, do ponto de vista técnico como ferramenta. Dependendo do treinamento que ela receber, da base de dados, ela vai poder ajudar muito com insights nesse sentido. Agora, antes de passar a bola aqui para nossa querida jornalista Stella Judiz, que está ansiosa com muitas perguntas pro ar, claro, por favor. Só complementar. Por favor. A gente tem situações que não tem como você resolver. Talvez com a IA você tenha como ir para esse caminho, mas não tem como você automatizar 100%. Muitas coisas vai muito do sentimento do auditor para saber do feeling para ele estar seguindo, né? Então a gente uma vez participou de uma promoção que não era sorteio, teve a parte preliminar que era sorteio, depois eu não posso falar o cliente, mas assim, teve a parte preliminar que era sorteio, os 10 sorteados, eles, no nível Brasil, eles vieram para São Paulo, isso aí foi num domingo, num shopping, e de manhã, o shopping teoricamente deveria estar vazio, mas não estava por causa câmera, não sei o que, um montão de gente lá, daí o shopping deu uma enchida lá, e essas 10 pessoas, cada um recebeu uma senha que tinha um cofre cenográfico, né? E a pessoa tinha... Uma das senhas abria aquele cofre que dava... Só uma? Uma das senhas abria aquele cofre que dava um prêmio de R$400 mil. Daí, o auditor passou antes... Isso aí já faz alguns anos, né? O auditor antes confere, pegou todas as senhas, conferiu para garantir que realmente uma e somente uma abria aquele cofre, né? E daí, distribuiu as senhas para as pessoas... Daí a gente viu uma situação inusitada, daí eu não resolveria. O que acontece? A pessoa que estava, elas tiraram aleatoriamente, cada um pegou seu papelzinho com a senha. A pessoa que pegou a senha, que abriu o cofre, ela estava muito nervosa. Então o que ia acontecer? A hora que ela ia digitar tudo errado, ela tinha que colocar a senha e ninguém ia abrir o cofre. Né? Ia ficar chato. E ninguém pensou nessa possibilidade. Daí o auditor ficou do lado, tal, primeiro digita, todo mundo calminho, não sei o quê. Daí quando chegou a vez da pessoa, ela tremia, ela estava digitando errado. Puxa vida. Ela tremia. Daí eu tinha que falar assim, presta atenção, digita assim, esse número... A impressão que dava é que eu estava induzindo... Ajudando. Que eu estava ajudando, mas aí teve que deixar bem claro pro pessoal que tem que digitar... Eu falava, pessoal, tem que prestar atenção, porque se ela digita o número errado, o cofre não abre e ninguém ganha, vão falar que é maracutaia. Ela estava com a senha certa. Daí eu sei que ela digitou, pôs o primeiro, na hora que colocar o último número, ela estava colocando o número errado. Presta atenção, tirei a mão dela. Daí quando ela digitou o número certo, daí explodiu o negócio, voou a serpentina, aí tocou a sirene, o cofre abriu, daí essa mulher olhou no chão, levantou o braço, começou. É uma pessoa humilde, né? Uma pessoa bem simples. Ela começou a chorar, eu sei que todo mundo que estava lá no shopping ficou emocionado com aquela situação. Então, o que acontece? Muitas vezes faz o processo, depois faz as filmagens da pessoa ganhando. Lá não precisou, lá o real da pessoa emocionada, a pessoa chorando, a pessoa vibrando, feliz. Aquilo lá falava mais que... Não teve como, eu lembro, eu fico até emocionada. Histórias maravilhosas. E tem outras coisas. Então tem coisas que realmente aí eu acho que nesse sentido não, com certeza não. E eu acho que uma das coisas que a promoção ela leva ou ela faz a gente viver realmente é essa coisa da premiação, né? Que muda a vida das pessoas, de uma pessoa humilde. A gente já viu pessoas aí
com uma série de dificuldades na vida, enfim, ganhar R$1 milhão e poder transformar a vida delas de alguma forma, isso é muito Promoção relevante. É emoção para quem ganha. Sim, para quem participa também, é muito quem legal. audita. Eu imagino o desespero do Ali ali com a questão da senha, não podendo fazer nada, pedindo calma. Eu só não podia vibrar com ela, mas fiquei emocionado também Poxa, na hora, né? fantástico. Todo mundo, Legal. todo mundo, Fantástico. até quem perdeu, porque se ela ganhou, os outros nove perderam, né? E mesmo assim se emocionaram. Mesmo assim, o shopping inteiro, todo mundo, o shopping veio abaixo, todo mundo chorou. E não precisou fazer novas imagens. As imagens reais já Já foram ficaram mais do melhor, que suficientes. ficaram melhor que qualquer uma, ficaram maravilhosas. Fantástico. Bom, aí complementando sobre a IA eu acho que assim, ela não vai executar esse trabalho, mas ela vai poder, de alguma forma, ajudar, enfim, ela... É o que a gente vem defendendo, que a IA é uma ferramenta e o humano deve operá-la e utilizá-la, tirar o melhor dela, né, do máximo possível, não que ela vá tirar do humano e o humano dela, né. Então é isso que a gente defende fortemente. E eu vinha falando aqui antes de passar a bola para a Estela Jordi, a nossa querida e talentosa jornalista, cheia de perguntas, ansiosa aqui para tirar o máximo do Ali, que tem muitas histórias boas, acabou de contar mais uma história maravilhosa aqui. Eu queria fazer uma pergunta aqui pro Ali. Ali, o que é mais difícil? Auditar uma campanha promocional ou correr uma maratona de 42 quilômetros no sol? Que você é roubado ainda. E tem que auditar depois, Tem que né? auditar depois. Não, acho que as duas coisas, elas são coisas diferentes, né? Não tem como dizer que uma é mais... Você está comparando coisas de natureza totalmente diferentes. Com Falar, certeza. correr 42 km no sol, correr 42 km no frio, daí você está na mesma métrica. Nesse caso, não. Uhum. O que eu percebo é o seguinte, as duas situações, elas têm similaridades no seguinte sentido. Não é você falar, eu vou correr uma maratona e amanhã você pega e corre. Não é, tem toda uma preparação, tem toda uma dedicação, tem várias regras que você tem que seguir. A questão dos horários de você estar treinando, o tipo de alimentação, a suplementação, tem que estar constantemente ajustando isso, né? Por conta de vários fatores, que nem recentemente, 1 ano e meio, quebrei o braço, tive que fazer uma cirurgia meio que não programada. E a auditoria também, mesma coisa. Tentaram te aposentar por causa dessa cirurgia, né, Ali? É. Quase que o nosso mercado perdeu uma das suas referências. Não, mas eu não quero. É assim. Muito cedo, pelo amor de Deus. Sim, porque assim, o meu trabalho tem coisas fundamentais para mim, coisas que dependem só de mim, eu dou muito valor. Então, o meu trabalho, o meu estudo, o meu treino, eu gosto muito de atividades domésticas, tipo, sei lá, fazer reforma. Eu gosto, quando não tem... É mesmo? Eu gosto de fazer essas coisas. Seria um bom marido de aluguel. É. Boa, Estela Jordi. Então, são coisas, é minha terapia. Então, quando eu quebrei o braço, então eu aprendi, eu me adaptei a trabalhar com a mão esquerda, né? Apesar de ter Olha uma só. equipe, mas eu não queria parar de fazer o meu trabalho. Eu me adaptei para trabalhar com a mão esquerda. Ah, não, mas você tem condições de se aposentar ou de dar uma freada e tal. Mas o trabalho, para mim, é uma terapia. Eu não conseguiria imaginar eu sem trabalhar, né? Sem fazer as coisas que eu gosto. Eu não conseguia imaginar eu sem treinar. Então, eu continuei fazendo. O que eu faço é o seguinte, não é que eu estou treinando, eu não estou trabalhando ou vice-versa. Então, quando eu estou treinando, eu estou numa esteira, eu estou fazendo uma musculação, estou correndo na rua, eu estou higienizando o cérebro, estou tendo ideias de como eu fazer meu relatório, como eu fazer minha programação, não sei o quê, como fazer meus processamentos. E mesma coisa, quando eu estou trabalhando, em função das rotinas, os cálculos, eu estou pensando que tipo de treino que eu posso fazer. Tem um treino que a gente fala, um treino intervalado, você corre um forte, um fraco, um forte, um fraco. Então eu faço, escuta, se eu aplicar um determinado cálculo para fazer tantas quantidades de repetições, não sei o quê, vai dar mais resultado. E a ideia é que a gente vai estar tendo que ajuda, né? Então, Não, você desenvolve algoritmos para os seus treinos, é isso? Isso, exatamente. E vou vendo o resultado, que eu tenho... Você audita o resultado. Eu tenho... Corredores conhecem esse aqui, o Garmin, né? Ele mede, ele faz várias aferições.
Então eu vejo os resultados, eu planilho tudo isso aí para verificar se realmente se tem que mudar alguma coisa, tem que melhorar, que depende também, às vezes, não é porque você montou um roteiro de treino, eu não sou formado em educação física, eu uso eu como cobaia, né? Porque às vezes a pessoa fala, não, então eu vou seguir o que ele está falando. Então é assim, você monta um roteiro de treino, e de repente você tem uma queda naquilo, então significa que seu roteiro não está bom. Você que cuida de toda a sua roteirização de treinos, toda a sua preparação? Isso. Você não tem ninguém que te ajuda nisso? Não, Ninguém para auditar? Não, não, direto não. Eu já tive acompanhamento. O que acontece? Quando eu quebrei o braço, eu não tinha necessidade de ter um profissional do lado. Então foi a hora. Até então eu tinha, né? Depois, gradativamente, eu fui voltando e tal, e eu me adaptei a fazer por minha conta. Muito legal. Então, o que eu faço é conciliar as coisas. Eu percebi que a conciliação, além de ter ganho, ela é extremamente necessária. Então, se eu não treino um dia, eu somente trabalho, que às vezes o pessoal fala, não, eu vou trabalhar 15 horas no dia, né? Vou trabalhar 15 horas e acha que é bonito. Mas na realidade, se você trabalhar menos horas e dedicar parte para o treino, você vai ter uma higienização do seu cérebro, você vai ter uma clareza melhor do que pode ser feito, e você vai dormir com mais qualidade, você no dia seguinte, aquilo que o pessoal fez em 15 horas, você vai fazer em bem menos tempo. O teu trabalho ele acaba rendendo mais. Então, quanto mais você concilia as coisas, melhor. Isso eu já fazia antes, embora de forma inconsciente, quando eu dava aula, por exemplo. Então, eu aproveitava, não é que eu montava todo o material específico para aquela aula, eu tinha que dar uma aula de auditoria, eu pegava os meus relatórios, eu aproveitava os conceitos, as ideias e ensinava aquilo, né? Obviamente, eu não ia falar qual cliente, essas coisas tudo, mas as ideias, o pulo do gato para chegar nos resultados, eu apresentava isso. E era essa parte que dava mais boa avaliação dos alunos em relação ao professor do que o resto, porque tem um roteiro que você tem que seguir, que a instituição manda, mas quando o auditor fala, escuta, aí no mercado a gente tem isso aqui, daí todo mundo acordava. Daí o pessoal E na prática, né? e na prática funciona assim. Teve situações que a gente chegou no órgão, foi através de uma empresa que ela promovia treinamento para instituições de fomento, né? São bancos, né? Bancos um pouco menores, tipo o BNDES, mas numa escala menor. E a gente dava treinamento lá. E, a princípio, o foco do treinamento não era exatamente aquilo que eu tinha embaixo da manga. Quando o pessoal percebeu que, na época, eu usava uma ferramenta para fazer auditoria de dados, né? Na época que o pessoal descobriu, através de uma divulgação, que eu trabalhava com a ferramenta, eles falaram, não, a gente não quer que você segue o roteiro, a gente quer que você ensine isso aqui. Daí eles instalaram a ferramenta no computador deles, a versão demonstração, e todo o treinamento da semana inteira foi baseado naquilo. Eu fui super bem avaliado por conta disso. Sensacional. Então, quanto mais você aproxima... E daí fica natural, porque não fica uma aula engessada. Você fala o que você... Dinâmico. É dinâmico. Você fala o que você sabe, o que você pensa, o que você viu, o que você sabe, o que realmente acontece... E por mais que a pessoa ela tenha um bom poder de argumentação, se ela não convivenciou aquilo, se não é o dia a dia dela, ela não vai ter a mesma facilidade de explicar. E no caso tinha a segurança, tinha a certeza, isso aí transmitia e gerava aprendizado. O resultado era muito grande por conta disso. Incrível. Sensacional. Um profissional de alta performance que faz a diferença. Com toda certeza, Estela Muito Jordi. É um bacana. profissional assim que eu nutro uma admiração esplendorosa. Assim, a gente realmente vê o Ali, vê essa capacidade dele de ser tão detalhista, tão profundo, tão intenso. É um cara que não desiste, que ele vai lá, se ele pega uma base de dados imensa, ele checa aquela base, faz scripts e procura para ver se está tudo certinho. É um cara que realmente a gente assim sabe que se dá um trabalho para ele, ele vai lá, esmiuça e se tiver algum problema ele vai achar. O Ali de Ali, você sempre foi assim desde a infância? Você se imaginava essa pessoa que você é hoje, como empreendedor, como um profissional de alta performance, justamente? Eu olhando o passado, eu entendo que falar, quando você era criança você pensava assim? Não, eu não pensava, mas eu fazia mais ou menos isso. Quando eu pegava as coisas para fazer, embora tinha um certo grau de dificuldade, eu dava um jeito de fazer, dava um jeito de acontecer. E hoje eu percebi que eu já era assim no passado, né?
Então, isso que é essa ideia de querer fazer e ver a coisa como um desafio, que eu acho que não é um mérito meu, qualquer pessoa conseguiria fazer isso. Todas as pessoas, elas têm habilidades, é que muitas vezes elas ficam focando no outro, falar, porque fulano sabe falar bem. Eu não tenho uma facilidade, eu tenho um irmão que é advogado, a forma dele falar, dele explicar, tem aquele calor, aquela explicação, ele dá muita volta para explicar, mas a função dele é advogado. Eu não sou igual a ele, então eu não tenho essa habilidade. Mas dentro das minhas habilidades eu consigo fazer. Então, eu acho assim, todas as pessoas têm habilidades. A questão é como trabalhar isso. A partir do momento que você consegue ver isso, em vez de ficar tentando copiar outra pessoa, fazer igual exemplo dos relatórios. De repente alguém quer copiar meu relatório, mas ela não tem habilidade para montar a base de tudo aquilo. Então vai ficar um relatório superficial. Qualquer pessoa todas as pessoas têm habilidades. Então, se você tem confiança naquilo, você enxerga, você consegue ver várias possibilidades de fazer, de estar aprimorando, e você acaba sendo bem valorizado por conta disso. Então, hoje eu posso falar com segurança, eu trabalho, eu não estou preocupado em ganhar dinheiro. Eu estou muito mais preocupado em dar um resultado bom, né? Mostrar que meu trabalho tem qualidade. Não tem problema se eventualmente, o que eu acho muito interessante, antes eu dava treinamento. Hoje eu participo, quando a gente monta eu vou atender uma campanha promocional, envolve vários segmentos. Tem o pessoal de tecnologia, publicidade, tem jurídico, tem todo mundo tem envolvido. várias pessoas. Então é uma oportunidade ímpar para eu aprender, para eu ensinar também. Então vale mais. E são várias pessoas. Quando abre uma reunião, tem várias pessoas, às vezes até tiram foto. Daí eu incentivo, eu mostro para eles como funciona, tá? Eu incentivo porque eu quero que eles aprendam. Isso aí é uma coisa minha também, quero que as pessoas aprendam a fazer. Então, se as pessoas começarem a prestar atenção, começarem a aprender, começarem a focar naquilo que é a habilidade dela, qualquer pessoa consegue ir adiante. Ela vai fazer bem feito, ela não vai se preocupar com ganho, mas ela vai ter um ganho financeiro, resultado do trabalho bem feito dela. Sim. Ela nunca vai ficar sem serviço, né? Obviamente tem outros fatores também. Se a pessoa ela faz um bom trabalho, ela tem um bom resultado, não sei o quê, mas ela não treina, daí tá faltando uma perna. Acho que a atividade física hoje é essencial, não tem Treino como. é tudo. Com certeza. Cada um no seu ritmo, não precisa subir na esteira e fazer, sei lá, quantos quilômetros. Mas todas as pessoas têm suas habilidades e conseguem fazer. E a gente tenta incentivar isso também. Mas precisa de bons professores, né, Thiago e Stefano? Como Bom, no Instituto Fênix. Acho que o mundo precisa de bons professores. Os professores fazem toda a diferença na vida das pessoas, né? E vamos aqui, já disse nos bastidores, vamos convidar o Ali de Ali a dar um curso lá no Instituto Fênix Systems. A gente quer trazer todo esse know-how, essa capacidade, esses diferenciais do Ali para o Instituto Fênix Muito Systems, legal. para os nossos alunos serem mais uma vez privilegiados com um professor de uma baita relevância no mercado. Não é qualquer um, está muito longe de ser, né? E eu queria conectar agora um pouco esse assunto. O Ali falou ali de, poxa, eu trabalho para mostrar a minha qualidade, o objetivo primário não é ganhar dinheiro. Claro que a consequência é ganhar dinheiro, afinal de contas você é um empreendedor, né? E agora para o nosso espectador, a gente tem muita gente que acompanha o Podfax, que gosta de empreendedorismo, quer saber mais sobre isso, os desafios de ser um empreendedor, né? Quando que surgiu a ideia de fundar a Ali Consulting? Como é que foi isso? Conta pra gente um pouquinho dessa história. Isso, daí voltamos um pouco ao começo da nossa conversa. Eu trabalhava eu tinha minhas atividades pontuais no mercado central, com hortifruti, daí fui trabalhar como estagiário numa empresa de auditoria, acabei sendo contratado. Então, inicialmente, eu atendia as demandas através de outras empresas, não era a Ali Consulting que ia lá, né? Então, eu que fazia o trabalho, mas é a empresa que contratava. Foi a época que eu fiz vários jobs, inclusive a época que eu conheci vocês. Nos conhecemos. Né? E o que aconteceu? Com o tempo, eu percebi que eu queria crescer mais, sabe? Ficar limitado, às vezes, porque a empresa, você está trabalhando numa empresa, a empresa tem as regras dela. Por exemplo, você não pode atender 3, 4 jobs. Eu via condições de virar, afinal, eu me sinto bem, não tem nada contra quem quer lá seu feriado, final de semana, mas eu me sentia bem, então, final de semana trabalhando, tendo ideias, não sei o que, fazendo essas coisas, e a empresa não estava dando muito espaço para isso, né? E daí chegou uma hora que
de tanto eu estar presente nos clientes, eu estar apresentando, o pessoal começou a ligar para a empresa, a hora que ia contratar o trabalho, mas eu vou mandar fulano de tal. A empresa falava assim, não, mas eu quero que o Ali faça o trabalho, né? Eles faziam questão que eu fizesse. Então, em determinado momento, eu percebi que não valia mais a pena continuar embaixo daquela empresa. Então, isso aí foi no ano de 2009. 2009. Daí eu saí da empresa, o que mudou foi a questão, vamos imaginar, a questão formal. Eu passei a ter minha empresa formalmente. Já Então, fazem 16 anos isso. já faz 16 anos. E continuei com a carteira de clientes. Quer dizer, daí aumentou, porque daí eu comecei a trabalhar 100% do meu jeito. Sozinho ou com uma equipe? No começo foi sozinho, que eu não pensei que ia ter esse boom, assim, tantas coisas. Daí com o tempo passou a agregar, né? Sozinho entre aspas, porque quando pega um trabalho, um job, é um time que monta. Mesmo, vamos imaginar que seja só o auditor que vai fazer. O auditor vai fazer a parte de auditoria, mas aí depende da qualidade do trabalho do pessoal de tecnologia, que depende do jurídico, dar o respaldo daquilo, que depende da publicidade, que depende... Tem várias empresas trabalhando, então acaba não sendo sozinho. Se você pensar no conjunto, você é uma peça da engrenagem que está ajudando várias outras empresas, várias outras pessoas a atenderem. Sim. Então, obviamente, Fundamental. Isso. O que acontece é que tínhamos ainda uma demanda muito grande de atividades presenciais. Então, tinha um cliente que tinha muitos sorteios físicos, principalmente final de ano, no Nordeste, principalmente no Nordeste. As cartinhas. Os cupons. impressos. É bom a gente explicar para nossa audiência, o pessoal que está mais acostumado hoje com os sorteios eletrônicos, então que você ganha um número, concorre ali atrelado à Loteria Federal. Antes disso, uns 15 anos atrás, né, Ali, a gente tinha muito os sorteios, que o Ali está chamando aqui de sorteios físicos e presenciais, onde os cupons eram impressos, né, ensacados, lacrados, enfim, numa gráfica e transportados para um local ali locado para o sorteio, às vezes um programa de TV, às vezes um auditório de um hotel, por exemplo, e esses cupons eram abertos ali na presença do auditor, que checava todos os lacres, checava os sacos direitinho, se fazia um monte, aí se colocava as promotoras para jogar aqueles cupons pro alto, tirar o cupom vencedor, entregava na mão do auditor, o auditor olhava para ver se aquilo estava certo, né, Ali? Era isso, né, o sorteio físico? Exatamente. Então, esse tipo de trabalho, daí havia necessidade de ter uma equipe bem maior, porque é físico, tem lugar, é presencial. Tem lugares que para o auditor chegar lá, 2 dias, tinha que pegar avião, o avião não tinha vários aviões por dia, tinha horário específico, às vezes 2 aviões, e depois mais não sei quanto tempo de estrada, demorava muito para chegar, para fazer o sorteio, demorava, né? E depois para voltar, quer dizer, era uma semana do profissional fazendo esse trabalho lá. Muita entrega, muita dedicação. Muita entrega, muita dedicação. E daqui a gente tinha que ficar monitorando. Às vezes tinha algum imprevisto de lá e eles falavam, tá acontecendo isso, aquilo. Então aqui a gente tinha que ajudar a tomar as decisões. Então a equipe era bem maior por conta desse trabalho físico. Hoje, a equipe ela é montada em função da demanda, mas mais do eletrônico. Então você consegue atender uma quantidade maior de projetos simultâneos, né? Com uma quantidade menor de pessoas. Você tem uma qualidade maior de trabalho, porque é muito mais confiável. O cupom físico não tem como você testar 100% dos cupons impressos. O cupom eletrônico você testa 100%. Se a gente estiver falando de 140 milhões de cupons, se tiver um único cupom que esteja em descompasso das regras do regulamento, a gente aponta isso. Esse é um ponto importante, então, Ali, porque muita gente tem a percepção de que as campanhas físicas e presenciais, onde eu tinha o cupom fiscal, o cupom de sorteio impresso ali para sorteio, ela era mais confiável porque a gente via o cupom ali, via o cupom ser jogado para o alto. No entanto, não. Ali, se a gente está falando de uma campanha de 3 milhões de cupons, por exemplo, o auditor não consegue checar cupom por cupom. O que você está falando é que no eletrônico, sim, o auditor consegue dar a garantia de 100% de integridade e veracidade daquilo lá. Então, hoje, as pessoas estão muito mais seguras em participar das campanhas eletrônicas. Sim. Né? O processo básico é o seguinte, essa regra a gente usa desde sempre. Então, encerrou o período de participações, essa base de dados de números da sorte, ela é assinada digitalmente, né? Então, tem data, hora e um código lá para identificar que aquela base está assinada.
Daí, assim que sai o resultado da Loteria Federal, você tem como garantir que as informações elas estão sendo trazidas, processadas em cima daquela base que foi assinada antes da loteria. Então não existe qualquer possibilidade de alguém falar, escuta, mas quem garante que foi manipulado para gerar um resultado? Não, não tem. Não tem. A base, ela está intacta. Isso a gente coloca no relatório, Tá inclusive. íntegro ali. A base, ela está íntegra e intacta. Então, se daqui a 10 anos alguém questionar, falar, escuta, mas houve manipulação de resultado, a gente tem como provar que não houve. Então, todos, bom. além de checar toda a consistência, então, porque tem a regra de quantificação de números da sorte. Se comprou a cada 10 produtos, vai receber o número, então a gente tem como conferir isso. Tem produtos que vão dar o dobro de números, a gente vai conferir isso também. Muito importante isso que você está Isso. falando também. Então, além de toda a integridade em relação a regulamento, em relação à legislação, o auditor checa o detalhe da mecânica promocional, inclusive. Exatamente, checa todo o detalhe. 100% dela. E a regra de apuração. A regra de apuração fala a Loteria Federal de tal data, o número da sorte vai ser obtido assim, assado, a regra de aproximação, que é o algoritmo, caso esse número não tenha sido entregue, como é que você vai chegar no mais próximo. A auditoria testa, independente de ter 1.000 registros, 1 milhão, 10 milhões, 140 milhões, a auditoria processa isso 100%. Se tiver um único número inconsistente, ou se o resultado, porque a auditoria processa essa apuração e recebe o processamento da apuração feito pela empresa de tecnologia e faz o double check. Então, teoricamente, vai chegar no mesmo resultado. Se não chegar, Tem alguma pode coisa errada. tem alguma coisa errada, daí tem que verificar o que foi. Daí, antes de divulgar, a gente vai verificar o que está errado. Então, as pessoas podem estar certas de que o eletrônico ele é muito mais seguro do que o físico. Muito Tá? bom. O físico a gente não tem como garantir. Não estou dizendo que teve fraude, mas se eventualmente alguém joga um bilhete a mais, alguma coisa no monte, ninguém viu, não dá para saber. O eletrônico não. O eletrônico não tem Não como. existe essa possibilidade. Possibilidade zero. Não tem Existe como. algum caso de fraude que você possa dividir aqui no Podfax? Thiago, posso perguntar isso aqui? Eu acho que você está colocando ele numa posição Não, delicada. sem citar nomes ou não, você prefere não contar? A gente já pegou situações, mas elas foram corrigidas, justamente por conta desse fluxo que a gente tem, de checar a base. Então já aconteceu do resultado não fechar, né? É raro, mas aconteceu do resultado não fechar, a pessoa insiste, não, mas é isso. A gente pegou e mostrou a base, falou, a base está aqui. Tá errado isso. A base está aqui, processa essa base, não é essa base aqui, processa essa base. Eles processaram e viram que a nossa base, ela chegava em outro resultado. Então, provavelmente, eu não estou dizendo que foi fraude, pelo amor de Deus. Pode ter sido um erro. Pode ter sido um erro, O né? que acontece? Daí não entrou no mérito, porque a auditoria, a nossa função não é ficar, achei coisa errada, não sei o quê. Não, é fazer a coisa dar certo e documentar todo o processo, para demonstrar que realmente está certo. Sim. Né? E o detalhe, só fazendo um adendo aqui, o detalhe do nosso relatório é tamanho, antes mesmo do órgão regulador solicitar o relatório nesse nível de detalhe, já aconteceu de um determinado órgão, não necessariamente o órgão regulador, outros órgãos chamam para dar explicação, né? E tudo que eles perguntaram lá, não foi uma vez, foram algumas vezes. Tudo que eles questionaram, porque eles estavam em dúvida da lisura, não sei o quê, tudo que eles questionavam estava no relatório. Porque isso aqui, como é que você me garante? Está aqui, ó. Vocês já tinham coberto tudo. Tava tudo. E foi muito interessante, foi muito estratégico, porque as pessoas envolvidas, que a auditoria, ela compareceu na audiência depois de, acho que já tinha passado uns 2 anos, o prazo é 5 anos na época, não sei como que está hoje. A parte legal, eu não entro muito nesses detalhes, porque está sempre mudando. Mas já tinha passado um certo tempo, então o pessoal que operacionalizou a campanha, o pessoal de tecnologia, o pessoal do cliente já tinha trocado, eles não faziam nem ideia do que se tratava. Só que foram os advogados lá na época, porque era uma audiência, né? E foi o auditor.
Os advogados, a determinada altura, o juiz falou, não, senta o auditor aqui, porque o advogado não sabia nada, nem de mecânica promocional, nem nada. O auditor sabia tudo. Aí o auditor sentou lá na posição que estaria o advogado para explicar, explicou tudo direitinho, não sei o quê. Daí começou, isso aqui, tá no relatório, isso aqui, tá no relatório. Tá. Olha que importante. O relatório explicava tudo. Quer dizer, se não fosse o relatório, eles estavam totalmente descobertos, porque o pessoal trocou. E o relatório, se de repente o Ali não tivesse mais na empresa, tem outras pessoas que têm acesso ao relatório e ele explica. Então ele vai ser usado para sempre. Vai ser usado é um grande referencial ali. Stella Jordi, você como consumidora, quando se deparava com uma comunicação de uma ação promocional e se motivava a comprar aquele produto, você imaginava que existia uma figura como o Ali lá por trás para validar todos os processos e garantir 100% da integridade? De jeito algum, em detalhes assim, de jeito algum. Cheguei nessa entrevista aqui cheia de dúvidas. É mesmo? E que estão sendo respondidas assim de uma maneira magnífica. Eu agradeço muito, porque eu não tinha ideia do nível profissional que existe nos bastidores das promoções. E o Podfex é muito legal porque a gente consegue aprender muito, né, Thiago? Essa é a ideia, né? Muito Acho que legal. o Podfex ele foi criado muito para trazer esse conhecimento, levar a luz a isso, E né? encorajar as pessoas a participarem das promoções e entenderem que o Brasil tem profissionais gabaritados que estão aí para dar esse respaldo para quem participa e para as empresas também, né, Thiago? Com certeza. Eu queria perguntar uma coisa pro Ali aqui, ainda em cima das auditorias. Tem alguma diferença fundamental entre auditar um trabalho de uma ação promocional e um trabalho qualquer no mercado, um balanço, algum outro tipo de trabalho que não seja dessa área? Sim. A auditoria promocional, ela é um trabalho que você faz para demonstrar que está tudo correto. Dificilmente você vai pegar uma fraude e fazer um relatório dizendo que houve fraude, tá? Então é um relatório, ele tenta ser o mais completo possível para não ter a necessidade de ficar acrescentando mais informações. Então, a gente tenta colocar numa linguagem não técnica, embora a base do relatório é código de programação, tem várias discussões internas, e-mails, não sei o quê. O relatório ele tenta ser o mais didático possível, para ser autoexplicativo. Bem claro. Inclusive para quem não entende nada de tem que entender de promoção ou do regulamento. Se não entende do regulamento também não adianta. Já quando a gente faz um trabalho para auditoria de balanço, muitas vezes não chega no detalhe de montar, inclusive, o relatório, porque eu sou um auditor de tecnologia, então eu audito a tecnologia e uso a tecnologia para fazer auditoria, mas eu não tenho certificado para assinar um balanço. Então eu, quando trabalho para auditoria de balanço, na realidade eu estou dando um suporte. Então o meu material ele está mais restrito a montar aquilo que a gente chama a base do relatório deles. Então, enquanto uma auditoria de balanço eu monto somente a base do relatório, embora com informações robustas, entrego para eles montarem o relatório deles. Para auditoria promocional, monto tanto a base como monto o relatório para entregar também, tá? A não ser, tem exceções, né? Então, hoje eu não trabalho mais com isso, auditoria de bancos para avaliar a segurança do ambiente computacional. Então, eu não faço mais isso. Mas na época que eu fazia, avaliar os controles internos relacionados ao ambiente computacional, então eu tinha que ver a restrição. Existe uma norma de segurança da informação que define as regrinhas. Então, controle de acesso físico, verificar se tem sigilo das informações, verificar se tem senha, se tem antivírus, não sei o quê. Então, isso é um trabalho que eu fazia tanto a validação interna como fazer o relatório. Então, os nossos relatórios eram tão completos quando a gente ia em banco, que o órgão regulador, que é o Bacen, quando ele comparecia no banco para fazer auditoria, eles nem precisavam fazer, eles pegavam o nosso relatório e juntava com o relatório deles e falava seguir as recomendações da auditoria interna, da auditoria independente. Então, nesse caso, a gente não tinha necessidade até porque a natureza é totalmente diferente. Uma coisa é eu falar, o sistema vai subir, eu falo, esse campo, numa promoção, né? O regulamento está dizendo que participa maior de 18 anos, mas em nenhum momento vocês têm um campo solicitando idade ou pelo menos uma informação, o cara confirmando que tem mais de 18 anos. Então isso é uma coisa pontual. Outra coisa é no ambiente de tecnologia e verificar que a sala de processamento principal
ela está perto de um lugar que está sujeito a desmoronamento, que já aconteceu, desmoronar e destruir tudo. Então não tem como a gente colocar isso aí no relatório e esperar eles consertarem aquilo para fazer outro relatório. Daí vai entrar realmente como ressalva. Daí vai falar, é um ponto frágil. Não tem como você fazer um relatório para dizer que está tudo ok. Então a natureza do trabalho é diferente. Então lá sim a gente apontava erros. No caso de promoção, não. É um alerta. No caso de promoção, eventualmente a gente apresenta sugestões de aprimoramento, porque quando fala de segurança da informação, é aprimoramento contínuo. Não é porque hoje você faz um procedimento de uma forma que você vai fazer para sempre daquela forma. Só ele pode ser aprimorado constantemente. Então funciona, beleza. Mas para as próximas é interessante fazer mais isso, aquilo, aquele outro, para ficar ainda mais confiável, ficar ainda mais transparente, ficar ainda mais fácil de auditar e ficar mais claro para o participante de que a promoção está seguindo as regras do regulamento. Excelente, é uma bela maneira de evoluir na vida, né? Aplicando também esse método em outras áreas. Sim. Eu acredito que seja Com certeza. aplicável a tudo, né, Thiago? Verdade, Tela Jordi. E o Ali tem muito essa coisa de levar o lado maratonista, esportista, para o lado profissional, levar o lado profissional para o lado maratonista. E aí, a gente até pegando aqui mais um gancho, né? Ele falou aí de mercado financeiro, a gente se conheceu há 21 anos atrás, trabalhando numa ação promocional de um grande banco, né? Que trouxe, nos conectou a partir dali, aí fizemos inúmeros trabalhos juntos aí nesses 21 anos. Eu queria perguntar para o Ali, porque ele falou que a Ali Consult foi fundada há 16 anos atrás, ele contou a história inicial ali dele, quando ele já era um profissional de tecnologia, mas estagiou com auditoria e aí começou a conectar as coisas, evoluir, falou que era professor. Mas a pergunta aqui que está faltando, quando que a maratona entrou na sua vida e como foi isso? Como dá tempo de fazer tudo, né? Ele já explicou. Foi assim, o que acontece? Quando eu comecei a trabalhar com auditoria, então foi assim, até mais ou menos os 16 anos de idade eu fazia bastante esporte, movimentava muito e tal. Quais esportes você fazia até os 16? Eu fazia pedal. Pedal. Eu pedalava, mas sem técnica nenhuma, pegava uma bicicleta. Por diversão. Eu tinha uma bicicleta emprestada, uma Monarch 10. Tinha a Caloi 10 e tinha uma Monarch 10. Não faz mais bicicleta daquele tipo, muito boa. E eu colocava um short de pano, botava chinelo de dedo e ia. Mas eu ia para a USP, eu pedalava junto com os grandes, eu pedalava de igual para igual com atletas profissionais. Na época eu estava com 13, 14 anos de idade, eu fazia... Raiz. Tem fotos disso, Ali, que aí o nosso editor pode colocar aqui para Não, então não tem. Na época não tinha. Não tinha. Tirar foto. Naquela época você não tinha, você tirava a foto e demorava tipo uma semana para revelar. Aí, A gente lembra desse tempo. Mas se não tem fotos do Ali, a gente pode colocar fotos de Stella Jordi pedalando, né? Eu amo um pedal. Tem várias fotos aí pelo mundo, muito bom. Atenção, edição. Fotos da Stella Jordi pedalando, por favor. Isso. Daí o que aconteceu? Eu tive que dar essa pausa por conta. Daí eu comecei a estudar para o vestibular, era pauleira mesmo, para passar numa faculdade concorrida, depois estudar fazendo faculdade, ao mesmo tempo trabalhando, né? Então eu fiquei muito tempo sedentário, sem fazer atividade física, sem fazer esporte, mas eu queria voltar a fazer. Então quando eu passei a trabalhar, voltei a trabalhar com auditoria, com programação, não sei o quê, eu viajava muito, a gente até fala auditorismo, então uma semana eu estava... Auditorismo. Muito bom o termo. Minha primeira viagem de avião foi, acho que foi em 97, a primeira viagem de avião foi para Vitória, Espírito Santo. A trabalho. A trabalho, para fazer auditoria num banco. Então eu viajava muito, e eu sentia a necessidade de fazer esporte, né? E eu não tinha como entrar numa academia, era muito restrito. Então, o único esporte, na época, a corrida não estava na moda, não tinha prova sempre, assim. Daí, o que eu fiz? Eu botei o tênis na mala, arrumei um tênis lá, botei na mala e levei. É o que dá para fazer. É o que dava para fazer. Daí eu corria, eu só acordava bem mais cedo, tinha que estar no cliente 8 horas da manhã, eu acordava bem mais cedo. Ia correr. E dava uma corridinha, só comecei com distâncias bem menores, né? Quanto mais ou menos? Fazia, no começo era tipo 10 quilômetros. Ah, só isso. Só isso. A corrida é muito democrática. Mas não era tão preciso, porque antigamente você não tinha tanta tecnologia, você não tinha como medir. Eu calculava mais ou menos pelo tempo, né? Então, estou chutando uns 10 quilômetros. Hoje você tem como medir com precisão o percurso que você fez, se teve altimetria, se estava mais quente,
o teu condicionamento. Hoje você consegue tudo, mas na época era bem raiz mesmo, né? Não tinha informação de suplementação, nada, mas comecei devagarzinho, comecei assim. Maratona são 42.195 metros, Meu então eu Deus. comecei com distâncias menores. Não, ele começou tranquilo, 10 quilômetros, E super motivador pra gente, né, Estela Jordi? Sim, e esse esporte te rendeu várias medalhas que você trouxe aqui pra gente. Algumas. Mostra aqui, por Eu trouxe favor. algumas. Ele foi tão bonitinho, gente. Na Trouxe uma realidade, o malinha quadro- com as medalhas. Pode até fazer o corte também, eu mando foto do Manda, quadro. por favor, Manda. edição, atenção, fotos das medalhas do Ali. Merece muito. Então, Mostra pra Eu câmera trouxe, aqui, ó, por eu trouxe gentileza. aquelas que têm algum significado. Que tem, relevância. tipo, porque é assim, é mais ou menos assim, a gente quer sempre superar. Então, uma coisa é falar, eu fiz 42 quilômetros. Outra coisa é falar, eu fiz 42 quilômetros abaixo de 3 horas, porque maratonista tem disso. Se você consegue em 2 horas e 59, você é tipo uma elite. Se você fizer não, 2 horas e 59 e 59, você é elite, é sub 3, você é um maratonista sub 3. E se você passou um segundo, você não é mais sub 3. A gente tem isso, não tem nada contra. O fato de correr uma maratona é uma puta superação, porque você tem que treinar muito. Superador. Se você já está num ritmo de corrida, fala, agora eu quero fazer maratona. Então você vai uns 6 meses no mínimo para se dedicar. E a lesão, te atrapalhou muito? Você voltou ao normal? É o mesmo Ali de antes da lesão, hoje nas maratonas? Não, o que a gente faz é adaptar. Então eu tive várias lesões, uma delas foi a do braço, mas eu tive várias outras lesões. A gente vai adaptando o tipo de treino, né? Mas hoje você corre o mesmo tempo que você corria antes? Sim, Por eu exemplo? corro ao mesmo tempo que corria antes. É Muito muita bom. paixão, né? Exatamente, é muita intensidade, muita entrega, né, Estela Jordi? É. Mas conta aí pra gente, Ali, estamos É, curiosos. Daí deixa eu só ver a ordem aqui. Ó, Peraí. e aponta lá pra câmera, pra todo mundo Ó, ver. Essa aqui, a gente fala maratona, é uma maratona de São Paulo. Eu cheguei entre os 100 primeiros, os 100 primeiros tem uma medalha especial. Da mesma forma que aquela do Rio, os 5 primeiros por faixa etária, os 3 primeiros por faixa etária tem troféu. Essa aqui, os 100 primeiros da prova tem a medalha especial, 42.195 metros. Maratona. Parabéns. 2017. 2017. Tem outras, né? Eu peguei só as principais, mas Sim, tem outras. Essa marcou você. Ela marcou porque foi uma das primeiras. Mas tem uma outra também. Essa aqui pode até fazer o corte para botar a foto depois. Essa aqui foi em Buenos Aires, foi meu melhor tempo de maratona. Em quanto tempo Essa você aqui fez? foi 2 horas e 54 minutos. Uau. Dá quase 15 km por hora. Meu Deus do céu, é uma máquina. E essa aqui foi quando eu estreiei o modelo de chegada, porque assim, ó, foi uma das primeiras provas que eu corri fora, que eu corri para valer mesmo, né? E daí o que acontece? Que eu consegui um tempo bom, que eu consegui um ritmo bom. Daí, você imagina, o fato de estar fora não tem tanto brasileiro. E eu corro eu acabei não trazendo. Eu tenho uma bandeira do Brasil, ela menorzinha, eu carrego ela na Olha bermuda, só. assim. Daí, faltando 100 metros para fechar a prova, eu abro a bandeira, assim. Ah, que fofo! legal. No que você abre a bandeira, que eu me inspiro no Ayrton Senna, no que você abre a Que bandeira, legal. o montão de gente, é Brasil, daí você vê um montão de brasileiro que tem lá comemorando e tal. Imagina Que a legal. emoção. E eu Você fez posso- muitas maratonas internacionais? Eu fiz. Tem uma de Paris aí que eu vi Então, também. essa aqui é outro desafio, porque a gente quer sempre superar. A gente fala, não basta ser bom, quero ir mais além. Porque uma coisa é ser maratonista, já é um puta desafio. Outra coisa é fazer abaixo de 3 horas, já é outro desafio. Chegar entre os 100 primeiros já é um desafio, vai Tanto. afunilando. Agora, fazer 2 maratonas seguidas, abaixo de 3 horas, é uma coisa surreal. Daí Uma eu falei, proeza. daí eu tinha me inscrito para a maratona de Paris e na semana anterior tinha Roterdã. Nossa! Eu falei, eu vou para Europa, Muito bom. daí eu fiz a Zerou a Roterdã. vida, duas. como se diz na internet. Zerou tudo. Zerou tudo. Eu fui para Europa, daí inicialmente a de Roterdã, eu estava inscrito na maratona, eu falei, eu vou fazer só para treino, eu não tenho grandes ambições. Então, eu não pensava em fazer um tempo bom. Daí eu fiz Roterdã e eu percebi na metade da prova que eu conseguiria fazer abaixo de 3 horas. Porque a ideia era economizar em Roterdã para depois em Paris
fazer abaixo de 3 horas. E qual o espaço de tempo entre as duas? Uma semana. Uma semana. E o corpo se recupera? É possível fazer isso? Isso aí não é normal, não. Qual é o seu suplemento? Conta aqui. Vamos comprá-lo, o tomá-lo. óleo de alho para mais dicas de maratona, Não, porque olha... O principal, proeza. não, acho que para correr bem é um conjunto de coisas. Você tem que se alimentar bem, você tem que saber o volume de treino correto. Não adianta sair correndo igual doido, você tem que saber o momento que você vai treinar. Uhum. Tem horas de sono, tem que estar com a cabeça tranquila também. Então, o legal da maratona é que ela obriga você, a questão de você estar bem não é uma opção, é uma necessidade. Você se obriga a estar bem em todos os sentidos da sua vida. Sim. Então, o fato se eu quero ser bom na maratona, não é só treino, são várias outras coisas. Se você tá com a cabeça a mil, tá cheio de problema, não sei o quê, problema todo mundo tem, mas depende da forma como você vai ver esse problema. Interpretá-los. Se você vê isso aí como um desafio que vai te melhorar ainda mais, você vai estar bem. É a história do copo meio cheio, copo meio vazio. Então, o fato de você querer fazer bem uma maratona, você tem que estar bem, você tem obrigação de estar bem, não é uma opção. Então, isso aí ajuda bastante. E maratona é muito psicológico, você vai para a prova cheio de problemas, você não vai correr direito, né? Então, aconteceu isso. Essa aqui era para fazer um teste, Rotterdam, e eu vi na metade da prova que eu tinha condição de fazer abaixo de 3 horas. Daí eu fiz 2 horas e 59:30. Uau. Daí eu falei, vai faltar em Paris. Parece besteira, né? Mas 4 minutos, eu consegui ainda tirar 4 minutos nessa aqui, ó. Isso em 2019. 4 minutos. Momento ali pré-pandemia. Bom, eu acho mais incrível de tudo, Stella Jordi, que ele acabou de contar aqui como é que ele começou ali, sorrateiramente, né? Falou, poxa, vou dar uma corridinha de 10 quilômetros aqui antes de ir pro cliente. Sim. Levou o tênis ali, ainda sem nenhum embasamento suplementar, tecnológico ali, muito, muito tranquilamente. E dali um tempo, quanto tempo depois você foi para Paris correr? Eu fiquei muito tempo fazendo provas de 10 quilômetros, provas menores, e algumas de 21, né? Eu comecei a fazer, comecei a fazer tempos bons em provas de 21. Então, eu tenho várias medalhas top 100 também de prova de 21. Tem prova de montanha, depois eu vou mandar foto, se quiser fazer o corte também para colocar Legal, foto. não, queremos a sua foto com a Prova bandeira do Brasil e também. Prova Tem. de montanha onde? Eu fiz Maresias Bertioga, é a prova de revezamento. Então, são Sim. 75 quilômetros. 75 legal. quilômetros. E cada um faz uma parte. Então, O percurso deve ser lindo. é maravilhoso, mas é punk. Você faria, Thiago? Quantos quilômetros? São 75 quilômetros, mas não é... Divididos em quantas pessoas? Tem várias categorias, né? Eu fiz a gente fala trio misto. Eu fiz de trio misto, já fiz de octeto, já fiz acho que essas duas modalidades. Então tem alguns troféus. Todos que eu fui, a gente conseguiu o troféu. Então são equipes, né? Então a gente montou uma estratégia, cada um corre um pedaço. Mas tem parte que você corre na areia, tem parte do percurso que você corre com água até o joelho, tem parte do percurso que você tem que subir montanha, tem várias partes. Então explora a modalidade de cada um, é bem desafiador. Muito desafiador. Vou respondendo a sua pergunta com uma outra pergunta. Você faria parte da minha equipe, Stella? Sem dúvida, já tô na equipe. Então vamos nos inscrever Vamos junto, então. Vamos nos inscrever na próxima maratona. Então, Chamou Mogi Bertioga, essa? Não, eu já fiz Mogi Bertioga também. Essa é Maresias Bertioga. Maresias Bertioga. Bom, depois a gente toma lá um banho de mar, um paraíso, que é o litoral norte de São Paulo, praias lindíssimas, né? Isso ajuda e motiva bastante também. Bom, eu sempre falo isso aqui, mas hoje é mais do que uma verdade ainda. Conversa que é boa, passa muito rápido. Demais. Muito rápido. Demais. As histórias do Alisson são maravilhosas. A gente vai precisar marcar uns 5 podfacts para ele conseguir contar aí uns 5%. Gente, tem muita informação. Tem muita É informação. muita pauta, é muita inspiração. Verdade. Muito Então, legal a gente mesmo. está muito feliz com a sua presença aqui, Ali. Eu acho que enriqueceu demais. Como eu falei e repito, é a peça do quebra-cabeça que faltava dentro desse ecossistema de ações promocionais, para a gente realmente mostrar
que as coisas são seguras, são confiáveis. A cereja do bolo, realmente seus dois termos. A cereja do bolo e o Ali é uma... embaixo. Exatamente, Sara Jordi, obrigado. E o Ali é uma figura muito emblemática, ele é caricato, ele é engraçado, né? Ele tem esse lado meio nerd, o cara que estuda muito, que conhece muitas coisas profundamente, detalhista, como a gente citou, mas ele tem esse lado cômico que é muito interessante também. Bom, e agora a gente está se encaminhando antes da última pergunta, momento presente aqui do Podfax, também uma frase já muito batida, quem vem ao Podfax? Não sai de mãos abanando. Muito bem, Stella Jordi. Então eu queria transmitir aqui uma lembrancinha para o Ali não se esquecer do nosso programa. Ele que posta diariamente fotos na academia ali, treinando, que tem até uma pose ali que a gente já conhece muito bem. Para você se hidratar. Isso. Se quiser tirar foto da academia agora com a garrafinha do Podfax, marca o Podfax que a gente reposta. Vai ser muito bom. Não, mas é verdade. Ontem eu estava pesquisando que eu estou precisando de uma garrafinha. Olha! Essa tem até uma alcinha que é muito importante. Exatamente. Já diria a Paola, né? Já diria minha filha Paola, que só gosta de garrafinha com alcinha. Eu curti, não. Ontem eu tava pesquisando, eu tô ficando uma garrafinha nova e maior que a minha. E vem até com a logo, né? E pode mostrar frase. Aqui pra câmera. Vou mostrar, vou fazer. Porque Como é que é a pose do Ali nas fotos? Muito bem. Não aparece no meu perfil não tem material sobre auditoria. Porque a parte chata é que o auditor não pode aparecer muito, né? O auditor não é estrela. A gente fica só... Você usa muito essa frase, né, Ali? Você se preocupa com isso. Sim. Na medida do possível, vou imaginar que eu recebi, então é recente, eu recebi uma apuração que ela não estava coerente, né? Então não é eu vou mandar um e-mail para todo mundo, não sei o que, colocar no grupo. Eu entro em contato com o responsável e falo, ó, no meu entendimento está acontecendo isso, aquilo, para corrigir. Corrigiu, daí é aquilo que vai adiante. Então, muitas vezes, as correções que acontecem, os ajustes, eles nem são conhecidos pela pessoa. Porque eu não quero fazer barulho em cima do meu trabalho. Eu quero que ele fique o mais silencioso possível. Isso aí é que dá mais resultado. Porque se começa a fazer muito barulho, gera um estresse que é totalmente desnecessário. Eu acho que se as pessoas focarem naquilo que realmente agrega, naquilo que realmente dá resultado, a coisa flui muito melhor. Então, a chance de todos se darem bem, de ter novas contratações é muito maior. Agora, se de repente pega um detalhe, porque apurou errado, porque não sei o quê, vai fazer uma reunião para discutir aquilo, eu acho que não vale a pena. Não vale a pena. Só o fato de entender. Se a gente vê necessidade, de repente, explicar, às vezes o cliente, não, eu quero que explique o que aconteceu. Daí tudo bem. Mas na maioria dos casos, a gente só dá um toque e fala, corrige isso, aquilo, não sei o quê. Muito pronto, legal, muito legal essa coisa do não querer se aparecer, né? Mas nos treinos eu quero aparecer. A gente tem visto muito. São os recortes que as pessoas mostram na internet. A gente conversa muito sobre isso. Exatamente, É importante ter essa clareza do que você quer mostrar e de como você deve se mostrar, né, Thiago? Porque a gente serve de exemplo. Isso aí em todos os sentidos também. Não só na corrida, não só no treino. Até estava explicando, eu tenho um sobrinho de 9 anos. Então, ele tem mania de ficar no celular, né? Então, eu não vou ficar falando para ele, sai do celular. Ele é uma figura, não para, ele está no 220. Eu não vou ficar falando, você não mexe no celular, não sei o quê. Mas ele vê, por exemplo, eu fazendo as coisas, às vezes a gente vai dar uma caminhada, vai lá para a piscina, atividade física, ele me ajuda, vamos pintar essa mesa, não sei o quê. Então, ele vê o exemplo, às vezes ele vê mexendo no computador e vai e mexe também, mas não é que eu estou trabalhando para não dar atenção para ele. Eu faço alguma coisa para ele ver, para ele copiar. Eu vou lá, estudo, estou estudando meu inglês, não sei o quê. Ele vai e faz. Então, acho que isso é em tudo. Quando você faz a coisa para você se servir como exemplo, outras pessoas tem coisas boas, as pessoas vão seguir também. É verdade. É diferente de você ficar falando para a pessoa, faz academia, treina, não sei o quê. Mas você não faz, né? Mas você não faz, né? Se você faz, você serve como exemplo. Quando eu quebrei o braço, muita gente falou, você não vai mais conseguir treinar, não vai mais estar como antes. Então, o fato, tem gente que fala, coisa chata, quebrou o braço, eu acho que foi uma boa. Eu tenho a placa agora no braço, né? Isso aí não precisa colocar no corte, que tá muito feio. Então, tem a placa do braço. Então, o fato de eu ter corrigido isso aí, ter saído da cirurgia, continuei trabalhando, continuei fazendo meus treinos, não sei o quê,
eu sirvo de exemplo para muitas pessoas para mostrar, ó, você não pode, diante de certa dificuldade, Parar. você parar, baixar a cabeça, falar que está difícil. Se você falar que está difícil, você vai ver a coisa muito mais difícil do que é realmente. E a coisa não vai acontecer. É assim, na maratona, se você está no quilômetro 30 da maratona, né? E você começar a reclamar, porque eu tô com sede, porque 30 é onde sofre. Eu tô com sede, eu tô cansado, e tá dando câimbra, e não sei o quê. Isso aí não vai fazer com que a linha de chegada ela venha Se até aproxime. você vai ter que correr os 12, ou você vai carregar para o resto da vida que você não tem capacidade, e você vai levar aquilo para outras áreas também, que você vai parar no meio do caminho, vai falar, não tenho capacidade. Então, agora, por outro lado, se no 30 você falou, já fiz 30, eu vou Só fazer, falta 12. eu vou fazer esses 12 de qualquer jeito, vou caprichar, não sei o quê. Quando você chega, independente do tempo que você fizer, você se sente tão bem que você, em todas as áreas, você tem muito mais segurança para fazer as coisas. Então, a maratona, ela serve para isso. Olha que Qualquer legal. corrida serve para isso. Superou aquilo, quando você supera, você sai maior ainda do que você estava Bom, antes. mensagem lindíssima de Excelente. Wally de Ali, Stella Uau. Jordi. Isso me faz até querer quebrar o protocolo aqui final. Não vou fazer uma última pergunta a ele. Eu vou pedir que ele dê uma mensagem, que ele olhe para a câmera e dê uma mensagem, já que o Ali, ele é uma figura que gera tanta inspiração e tanta motivação por tudo que ele já fez, professor, auditor, especialista em tecnologia da informação, segurança da informação, super maratonista internacional, mostrou aqui as suas medalhas, Um maratonista imparável. imparável, teve uma lesão gravíssima no braço, ali tá com placa, voltou a treinar, continuou trabalhando, ele que me contava aqui que nos bastidores, durante a cirurgia dele, ele trabalhou antes e depois da cirurgia, tem os registros dos e-mails. Tem uns e-mails trocados. No dia da cirurgia, eu fiz a cirurgia, se eu não me engano, foi no dia 17. No dia 17, eu tenho e-mails trocados antes e depois da cirurgia. A única momento que eu fiquei offline foram as 4 horas que eu estava anestesiado, mas assim que eu voltei, eu já Puxa vida. estava lá trabalhando. Então, com todo esse contexto, além de ser um empreendedor, que também é um ato de superação e coragem, né? Venho falando, nós falamos muito sobre isso, né, Stella Jordi? Principalmente no Brasil, insegurança jurídica, muitos impostos, etc. Ali, dá uma mensagem para o nosso espectador, um cara que superou tantos Vou desafios, tirar. com certeza, e vai superar ainda mais, porque você tem muito potencial e você é um cara fantástico. Parabéns por tudo que você faz. Sucesso total. Muito obrigado. Todas as pessoas têm potenciais, todas elas, sem exceções, tá? O que muda é a forma como você vê as situações da vida. Então, tem pessoa de repente está passando por um momento mais difícil, não sei o quê, mas acho que se a pessoa parar para pensar, aquela dificuldade, ela é momentânea, né? E é uma oportunidade para ela crescer, tá? E a questão de você crescer, de você ter resultados, de você aprimorar, isso aí não é só pessoal. Isso aí você tem que lembrar que uma vez você fazendo bem feito, isso aí vai gerar exemplo para outras pessoas fazerem a mesma coisa, né? Isso aí cria uma sinergia muito interessante. Então, a maior parte, praticamente 99% eu não tenho inimigos, né? 90% das amizades que eu tenho são pessoas ou que eu espelho da forma como elas trabalham, eu aprendi com elas, então praticamente eu estou repetindo o que elas fazem, embora no meu modo. Inclusive meu pai, eu tenho muita parte que eu aprendi, tem muita coisa que eu faço que eu aprendi com meu pai. Egípcio? Meu pai é egípcio, meu pai nasceu no Cairo, né? Minha mãe é brasileira. Então, boa parte é que eu aprendi com as pessoas e boa parte é aquilo que as pessoas aprendem comigo. Então, quando você faz a coisa bem feita, quando você se sente obrigado a estar bem, obrigado a ver o lado bom das coisas, você tem resultado, tá? E o resto, se você vai ter uma boa remuneração, se você vai ter um bom reconhecimento, se você vai ter uma qualidade de vida melhor, acaba sendo o resultado disso. Então não espera, a questão é não esperar as coisas acontecerem, não é falar amanhã vai estar melhor, amanhã as coisas vão estar progredindo, não é hoje. Tem muita coisa que você pode fazer hoje para amanhã ainda estar melhor, mas sem se preocupar com amanhã, mas faz o hoje bem feito e tal, que a possibilidade disso aí virar uma rotina de você estar sempre aprimorando, a possibilidade é muito grande. Então eu, quando quebrei meu braço, teve gente que falou, isso é muito ruim, não sei o quê. Não, isso aí para mim foi bom, porque hoje eu tenho muito mais segurança para falar
que mesmo diante... Imagina só um atleta com o braço quebrado. Eu não tinha, fiquei sem força nenhuma. Quando eu percebi que eu consigo superar isso aí foi muito bom. Então, hoje eu estou muito melhor do que eu estava há 1 ano e meio atrás, foi quando eu quebrei o braço. Então, se alguém falasse para mim, você deveria ter evitado sair na rua aquele dia. Não, foi bom. Foi um momento difícil, mas isso aí foi bom. Eu saí muito mais fortalecido naquela época. E agora vamos continuar treinando, trabalhando e fazendo minhas coisas aí para crescer cada vez mais e para servir de exemplo para as pessoas também. Muito bom. Que mensagem. Parabéns. Sensacional. Não poderíamos encerrar de maneira melhor, né, Stella Jordi? É isso aí. Bom, queria agradecer demais, mais uma vez aqui, seu companheirismo, né, sua parceria nesse PodFacts, mais uma vez juntos aqui. Eu que agradeço, sempre uma honra, uma alegria estar aqui do seu lado. Obrigado, Stella Jordi. Agradecer a nossa querida Darcy Toledo, presente em todos os PodFacts. Obrigado, Darcy. Nunca falta. Agradecer ao nosso super convidado que abrilhantou demais esse episódio, trouxe muita coisa bacana e deixa um gostinho de quero mais, né? Vamos ter que trazer o Ali de volta aqui. Volta logo, hein, Ali de Ali, por favor. É isso aí. E obrigado a você que nos acompanhou mais uma vez. O próximo episódio será com o Gerando Falcões. Vai ser muito legal também. E não percam os recortes com a Ali no Instagram, episódio completo no canal do PodFacts no YouTube. Muito obrigado pela audiência. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.